Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Você que já trabalha com Salesforce ou você que está começando a trabalhar com Salesforce, está se introduzindo aí na comunidade, a gente vai trazer algumas dicas bem legais do que você deve evitar, exatamente o que você deve evitar num projeto de Salesforce. E nosso entrevistado de hoje já está vindo lá das Ilhas dos Cascais, lá diretamente de Portugal, trazendo muitas dicas aqui para vocês. Mas aí nesse papo, eu, Felipe Moreno, vou ser o facilitador, juntamente com o Guilherme Monteiro. Fala, galera, tudo bem? Gravem o rostinho hoje, porque a gente vai ser bem odiado nesse episódio. Thiago Schmitz. Fala, Trailblazers. Eu acho que eu não vou ser mais odiado, porque no de certificação eu já falei que não é para todo mundo, né? Então hoje também não deve ficar dos piores. Maravilha. E como sempre nos bastidores, Bruno Passos, Brunão, Tayan Guerra, Laís Torres e na edição aí, entregando todo o conteúdo por vídeo também lá no YouTube, lá no canal Salesforce Brasil para vocês também, Rafaela Monteiro, a Fafá. Antes da gente começar, você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E como dito, nosso entrevistado hoje diretamente de Porto, lá de Portugal, é Marcelo Biratã. Marcelo atualmente ele é Senior Product Manager na Farfetch. Ele tem experiência desde consultor Salesforce até líder técnico, arquiteto de soluções. É um cara que já tem uma experiência bem legal aqui. Ele também possui MBA em gestão estratégica e sistemas de informação. Tem algumas certificações AWS, Cloud, IBM também, das áreas de Digital Analytics, Data Science, Blockchain e também predição, modelos de predição. Então, o cara aqui não veio para brincadeira, então vai dar muitas dicas para você do que você deve evitar. Não vou colocar o que você não deve fazer, porque quando a gente coloca o não na frente, o cara vai e faz. Então, o que você deve evitar de fazer num projeto Salesforce. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu aí pelo convite. Vocês estão falando em ser odiados aí, mas não sei não, viu? A disputa hoje vai ser boa. Né? Mas boa noite, obrigado aí. Vamos ver, Hoje é dia de trocar ideia, de conversar um pouco, de colocar um pouco de experiência na mesa aí, de todos. E a mais, conversar um pouco, passar um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da carreira aí, por alguns anos com todas as pessoas aqui. Com certeza. Marcelo, não diferente dos demais episódios aqui, hoje o episódio é seu. Como sempre, a gente vai pedir para você deixar uma música aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que essa música vai estar disponível lá na playlist do Spotify. Você vai lá, Salescast Playlist, lá no Spotify, você vai conseguir identificar qual que é a música que o Marcelo está deixando para vocês. Não só a música do Marcelo, como de todo mundo que já passou por aqui. Que música que seria essa, Marcelão? Bom, para a gente começar bem embalado aqui, né? Todo mundo pegar o ritmo. Acho que Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Acho que é uma música boa para a noite de hoje aí. Maravilha. Lembrando que essa música vai estar disponível lá na nossa playlist. Escuta aqui primeiro, depois que você escutar, você vai lá na playlist, confira todas as músicas que tem lá. E nessa terceira temporada também a gente está trazendo uma coisa nova para os nossos ouvintes, que é vocês deixarem uma frase de impacto aqui para eles. Que frase seria essa que você hoje, para você, te impacta bastante? Bom, isso é algo que eu pratico, assim, com a vida, né? A gente aprende. Acho que deixe o seu trabalho falar por você. Né? Não interessa o que você faça, não interessa o como você faça, mas o que vai ficar, como profissional, no fundo de tudo, é o seu trabalho. Então, assim, deixe o seu trabalho falar por você e o restante só está atrelado ao teu nome. Maravilha. Marcelo, antes da gente começar a falar um pouquinho desse tema que pode ser um pouco polêmico aqui, já o Gui e o Ti já deu alguns spoilers aqui, né, que vamos ser odiados ou não, né, então é um tema um pouco polêmico aqui. Mas antes da gente começar a falar um pouco desse tema, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional aí, quando você teve seu primeiro contato com o Salesforce, como que foi isso daí? Bom, a história que eu comecei na área de TI, acho que como todo mundo, bem na parte técnica aí, e depois de algum tempo a gente acaba evoluindo e indo para outros postos. O que aconteceu comigo não foi tão diferente, né? Exceto porque eu comecei um pouco na parte técnica empurrado
né, um pouco para esse mundo. Na verdade, eu queria trabalhar com outras coisas, mas eu tinha afinidade com a área de tecnologia, e com o tempo eu acabei me identificando mais e acabei investindo e resolvi adotar a área de tecnologia como uma área para a vida aí, né, para seguir em frente. Então, acabei começando aí bem na área técnica como analista de suporte, depois área de projetos. Me identifiquei com a parte de projetos porque é uma área que é muito boa de estar sempre com as pessoas e também ligado à área de tecnologia. E depois de um tempo, acabei conhecendo o mundo de Salesforce, né, por conta. Legal. E quando foi que você teve esse seu primeiro contato com o Salesforce? Ou melhor, como foi também, né? Porque você já ter atuado entendo outras soluções, né, de tecnologia. Quando que você teve esse contato com o Salesforce? Como que foi, assim? Bom, foi por volta de 2010, na verdade. Eu trabalhava como gerente de projetos numa empresa, então, e cuidava de projetos referentes à inovação. Então, projetos de RFID, outsourcing de células de compensação bancária, ou outsourcing de bancos. E, na época, se procurava uma plataforma que trouxesse mais flexibilidade para quando fosse necessário fazer o deploy de uma célula nova, né? Porque nós tínhamos uma solução que era uma solução própria, uma solução caseira, porém, tomava-se um tempo para customizar essa solução. Então, comecei a olhar ferramentas de mercado. E, na ocasião, comecei a olhar muito plataformas que eram WYSIWYG, né, que era tipo, what you see is what you get, né, que era basicamente o drag and drop que a gente tem hoje. E a minha ideia, na ocasião, era tentar adaptar a ferramenta da empresa para aquilo. Como não tinha, eu comecei a olhar no mercado ferramentas que já possuíam isso. Então, na ocasião, eu vi o Sugar e vi o Salesforce. Porém, Salesforce, na época, quando tudo isso daqui era mato, né, não tinha Trailhead, não tinha nada, mas tinha Developer Edition. Já, isso daí é meados, falando 2010, mas 2010, 2011. Então, eu comecei a estudar por conta aquilo, para depois poder fazer uma proposta, né, técnica para o departamento de tecnologia da empresa. E então, aí foi o meu primeiro contato. Aí acabei gostando da ferramenta, vi que aquilo tinha bastante futuro, né, uma aplicabilidade muito boa, até com uma simplicidade bem grande de se mexer, né, bem diferente do que é hoje. E depois de estudar, eu acabei propondo isso para a empresa, fizemos um piloto, e daí então não parei mais, não saí mais no mundo de Salesforce. Esse foi o primeiro contato, não profissional, não exatamente sendo um profissional de Salesforce, mas foi o primeiro passo para poder aprender bastante coisa sobre a plataforma. Que legal, 2010, hein? Acho que... Ti, quando que foi o seu primeiro contato? Só pra gente fazer um comparativo aqui, porque a gente pega eu não vou nem falar dinossauro, porque 10 anos não é dinossauro, né, cara? É sacanagem falar. Dinossauro a gente brinca. Mas se você pegar, Salesforce você tem 21 anos, né? 22. Não, dinossauro a gente brinca até, Gui, porque era os caras raiz, né? Não tinha Trailhead, não, Não, era só fórum. Era só fórum e não tinha muita informação mesmo. Quando foi, seu primeiro? Foi 2009. Ah, então batemos aqui. Gui, o seu foi 2015 com Salesforce. Mas eu e o Marcelo, a gente trabalhou na mesma empresa, né? Trabalhamos. Ele vai contar Exato. isso aí. Ah, legal. Tem história junto, a gente tem história junto já. Bastante história junto. O Marcelão, falando um pouquinho aqui, praticamente não, né? 11 anos já de projetos Salesforce. Acredito que você já tenha pego diversos projetos aí. De lá para cá, você viu uma mudança, uma migração, ou ainda você consegue enxergar algo muito forte no quesito que a gente fala chefe e líder, né? Você já foi líder técnico, atualmente você é PM, mas como que você enxerga hoje, atualmente, nos projetos Salesforce? Se você encontra mais líderes ou você encontra mais o chefe ainda, que é o cara que, não, vai lá e faz desse jeito e pronto, acabou? Acho que tem de tudo no mercado ainda, né? Então você tem, eu posso falar, bom, trabalhando na área de tecnologia desde 2000, desde um pouco antes dos anos 2000, então já começa a entregar a idade, né? Todo mundo aí. Mas o que eu vejo muito é que
a realmente uma migração de perfil, né? Para de ser aquele chefe chão de fábrica. Hoje ainda tem alguns, não necessariamente isso é bom ou ruim, né? Eu acredito que pode ser considerado até como estilo de liderança, mas a tendência é que isso vá migrando. Assim como os próprios usuários vão migrando, assim como os colaboradores vão migrando, o estilo de liderança também acaba por se adaptar, e as empresas, e todo mundo acaba migrando um pouco. Porque antes o chefe era o gerente, né? Então você tinha assim, o gerente era o chefe. Hoje nem tanto. Hoje você pode ser o seu coordenador, pode ser o seu líder técnico, pode ser o gerente de projetos. Então tem uma migração aí. Eu acredito que todos acaba tendo um papel de liderança, né? Então, desde o consultor que está ali pleno liderando o júnior que às vezes lidera um trainee, porque tem muito júnior que é bom, o sênior liderando pleno e por aí vai. Então, acaba sendo uma cadeia de aprendizagem, né? Por isso que eu digo que hoje a liderança está migrando do chefe, né, que antes era a pessoa que sabia tudo, para um conhecimento assim um pouco mais amplo, né? Tanto que era muito engraçado que uma quebra dessa de paradigma foi um tempo que as pessoas falavam muito que quem tem chefe é índio, né? Então, nas empresas grandes, quando a gente começou a trabalhar, eu quando fui para Iron Mountain, eles falavam muito isso, falavam assim, quem tem chefe é índio, né? Então, isso já mostra até uma mudança um pouco de pensamento. E é legal, Mar, porque tem algumas empresas que acabam condicionando dentro do seu plano de carreira com que você mentore outras pessoas, né? Então, parte da sua atribuição, parte ali das suas tarefas que você tem que cumprir ao longo do ano fiscal ou do período em que as avaliações são feitas e as promoções feitas, ou de fato você vai estabelecendo seu cargo, muitas empresas, principalmente consultoria, têm condicionado o que você tem feito para ajudar outras pessoas, né? Isso não é compulsório, ou seja, você tem que mentorar, mas faz total sentido quando a gente está falando em progressão de carreira, né? O que eu aprendi como júnior, que eu posso agora ensinar o júnior como pleno, e o que de fato eu, como sênior, aprendi como pleno e posso fazer a vida desse cara melhor para ele também ter uma progressão. E por aí vai em diversos degraus, né? Que você tem que percorrer ao longo da sua carreira. Então é bem interessante. Que eu acredito num outro ponto também, que, assim, muita gente fala da questão do que é ser líder, né? Do que é liderar, né? Cara, liderar é mais do que somente você saber muita coisa, né? Não é somente você, e até um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui, mas liderar vai um pouco além de você ser a pessoa que sabe tudo, né? E você ter um pouco de liderança no seu dia a dia é sempre bom, né? Tanto que, às vezes, você precisa liderar uma solução técnica no cliente, ou liderar uma reunião, ou liderar um workshop. Isso tudo faz parte. E geralmente as pessoas te reconhecem como líder, né, Mar? Você não precisa bater no peito e falar assim, olha, eu sou o líder, tá aqui no meu crachá, tá? Eu sou o líder. Não, muitas vezes quem tem o papel de líder de fato e faz jus à palavra, ele automaticamente já é reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. A liderança ela acaba por ser o papel do líder, eu não digo só o skill, né, mas a postura do líder, você acaba sendo reconhecido, isso automático. Eu vou dar um exemplo prático hoje, Guilherme. Hoje, na empresa, eu tenho uma equipe que são 40 engenheiros, 40 técnicos, né, que a gente chama de engenheiros, são 40 developers aí. Então, são 40 developers, 4 QAs, basicamente, os líderes desses sub-squads aí, um gerente de engenharia, que sim, é o gerente direto deles, e um principal developer, né? E eu acabo liderando todo esse conjunto sem efetivamente ser o gerente desse pessoal. Então, esse é o papel de liderança, é dar visão, é conduzir, e isso se aprende com o tempo, né? Tanto pode ser algo que você já tem um pouco mais nato, né? Porque todo mundo tem qualidades que se sobressaem às outras, mas você também pode se condicionar e aprender isso daí. Você até comentou, mas é bacana isso daí que você até trouxe, que hoje, de fato, você pode até conhecer muito, né? Mas é uma pessoa que conhece muito e não tem uma forma didática, ou seja, não tem uma paciência, não tem uma empatia de ensinar as pessoas. Às vezes a pessoa vai ter como líder ou ter como referência uma pessoa que sabe um pouco menos, mas tem um jeito mais maleável, e ela com certeza vai aprender, vai absorver muito mais e vai ter muito mais desafio. Acho que é bem interessante isso que
que você trouxe também dessa questão da liderança, né? Agora dessa mudança de viés da liderança. Falando um pouquinho da liderança aqui, aí eu acredito que não seja nem líder, né? Dessa pergunta que eu vou falar, né? Acredito que você já tenha presenciado algum tipo de má postura, e aí é uma má postura do líder, né? E aí, no caso, não era o líder, bem provável era o chefe, porque o líder, não, em tese, não deve ter a má postura. Mas queria que você compartilhasse como que foi essa questão. Às vezes não precisa nem citar a situação em si, mas como que foi a percepção do time, como que ficou o clima. Já, assim, né, depois de vários anos de estrada, você tem muita história, né? Como a gente está falando aqui com o Schmitz, um pouco antes de começar. Mas sim, já tive várias situações. Eu acredito que, assim, tanto o chefe quanto o líder, eles têm, óbvio, são humanos e todos cometem erros, né, em algum momento. Porém, existem os erros que são, como que eu posso falar? Erros que são ali da atividade, do dia a dia, e tem erros que, às vezes, a pessoa faz de uma maneira consciente, né, por assim dizer. Então, ou tentando pegar a liderança pela força, ou alguma coisa assim. Eu acho que, e tem outra, tá? Isso não é demérito algum, porque todo mundo que chega sênior, que chega líder, em algum momento teve um erro, né? O mais importante é aprender com esse erro e, enfim, se autodesenvolver em cima daquilo, né? Se autodiagnosticar, se autoavaliar, né? Ver se isso é um ponto a melhorar e, enfim, se desenvolver. Mas voltando à sua pergunta, sim, eu já tive vários, é uma pergunta bem delicada, mas eu já tive líderes, por exemplo, que chegavam e faziam apresentações de status, que estava tudo bem, e no final de semana botava toda a equipe para trabalhar. Então, imagina você ter, por exemplo, uma equipe de desenvolvedores, de consultores que sejam, trabalhando ali a semana inteira, dando sangue, e todo dia esse líder, no caso, ele aceitava uma alteração de escopo. Então, eu já tive líderes que 24 horas antes de uma apresentação, né, de um sprint, a pessoa resolveu aceitar uma mudança de escopo para aquela apresentação. Então, isso colocou toda a equipe trabalhando sábado e domingo. Então, você imagina a pressão que estava por essa equipe. Então, isso é só uma das atitudes. Tá? Não apontando o dedo a ninguém específico, mas isso é uma das atitudes que acontece. Líderes que escalam a equipe para trabalhar final de semana e vão para a praia, por exemplo. Então, isso mostra um descomprometimento muito grande. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo, e ainda mais no Exército, né? Eu trabalhei um tempo no Exército, trabalhei aí de 98 a 2001 no Exército e aprendi muita coisa lá dentro. Foi assim, ou todo mundo tá junto ou não tá. Então, ou todo mundo sai junto e chega junto, ou a gente nem sai. Né? Assim, ninguém fica para trás. Então, isso, trazendo um pouco da sabedoria militar para a liderança organizacional, eu vejo muito isso hoje. Né? Sabe, o líder, ele mais do que ninguém tem que manter aquele grupo unido. Ele tem que, é o papel dele, né? Manter aquele grupo unido e estar junto com o grupo. Se você não faz isso, você não é um líder. Você é tão somente mais uma pessoa que vai dar ordem, né, para uma equipe e pode perder a tua equipe a qualquer momento. Né? E perde, né? O turnover acaba sendo bem alto, né, Marcelo? As pessoas não vê... na verdade, ele entrega, né? Ele vê o resultado ali, conseguir entregar, mas só que ele não vê o rastro de sangue que ele deixou atrás, a equipe toda desmotivada, colaborador aí estressado, né? Tem alguns... você vê alguns artigos aí na internet de pessoas dizendo que pessoas deixam empregos não por causa da empresa em si, mas por causa do líder, né? Da liderança em si. Então, isso traz realmente impacto no dia a dia, né? Você deixa de gostar da empresa porque quem representa a empresa ali mais diretamente com você não é a pessoa que detém, né, a sabedoria de lidar com o poder que ela tem. E tem um ponto importante em cima disso que o Má comentou. Eu lembro de ter lido uma reportagem há muito tempo atrás, faz total sentido, principalmente no viés mais de consultoria, é muito comum quando você é consultor ou consultor funcional, independente da nomenclatura, você tem um cargo menos técnico, né? E automaticamente a progressão dessa pessoa
é muito provável que ela vai virar um líder, depois vai virar um gerente, depois vai virar um diretor, depois vai virar um sócio. Por outro lado, quando você tem um viés muito mais técnico, e aí eu estou me colocando nesse sentido, é muito simples. Você começa como um júnior, pleno, sênior, você pode virar um líder técnico. Só que aí que está a questão. Quando você vira um líder, o próprio nome, o próprio engajamento, como a gente falou, muitas vezes o líder já é reconhecido, mas você passa a ter responsabilidades a mais de gerir pessoas. E gerir pessoas acabam englobando outras capabilities que quando você era simplesmente o developer sênior e por mais que você era reconhecido como líder, talvez você não tivesse a experiência e é o ponto que você muitas vezes vai errar. E é o ponto que você precisa ir atrás de fato da qualificação. E é legal a reportagem, faz muito tempo, infelizmente, eu não tenho link de cabeça ou onde procurar isso mais, mas que ele enfatizava bastante que não necessariamente, independente da vertente que eu siga, muitas vezes isso vai afunilar para que eu chegue no nível de liderança ou no nível de gerência. Mas isso não tem que ser a premissa, ou isso não tem que ser sempre a verdade para se ter uma progressão de carreira, porque todo mundo se sobressai, igual o Marcelo disse, todo mundo tem capabilities maiores e menores, né? Então, cada um tem o seu ponto positivo, e não necessariamente para você progredir na sua carreira, talvez faça sentido você virar um líder, virar um diretor e um gerente. Vou citar o meu exemplo, eu não tenho vontade nenhum de ser gerente, de ser diretor. Por quê? Porque eu me vejo muito no âmbito que eu estou e procuro ser melhor aonde eu estou, no âmbito mais técnico, né? Um líder técnico, ok, até me vejo, mas mais do que isso eu não me vejo, talvez eu teria que ir para um outro âmbito de carreira que não fosse esse se eu hoje trabalhasse numa consultoria. Então é bem interessante esse viés, porque você pode se preparando para você chegar nessa progressão, ou pode chegar no momento que você fala, cara, agora não é mais o momento que eu estou aqui, eu vou ter que mudar para outra coisa, eu vou ter que me reinventar. Exato. E queria só até colocar uma coisa aqui, ô Guilherme, é que todo mundo pode aprender tanto com o líder, quanto com o chefe, tanto com um bom líder, quanto um mau líder, porque acaba sendo muito subjetivo. Às vezes o que é um mau líder para mim pode ser um bom líder para o outro. Né? Isso vai também de acordo com a coesão daquela equipe, como que aquela equipe está junto. Né? Uma vez eu trabalhei com um gerente que falava assim, quando ele tinha que demitir pessoas, ele sempre falou isso, e é uma pessoa que eu aprendi muito sobre gestão de pessoas com ele. Ele pegou e falou assim, olha, se eu tiver que demitir uma pessoa e fizer isso, sem me dar o coração, ele falou assim, eu não sou líder. Né? Então ele pegava e falava que as pessoas, e é uma coisa que eu acabei aprendendo muito novamente, é assim, ele fala assim, as pessoas são como peças de relógio, Marcelo. Elas podem não servir nesse relógio aqui, mas certamente essa engrenagem vai funcionar muito bem em outro relógio. Então, assim, isso é um deles. Né? Na verdade, assim, aprendi demais com todos os líderes, sejam eles new school ou old school, que passaram pela minha vida. Então, eu lembro o nome de todos eles, assim, e sou muito agradecido porque aprendi um pouquinho com cada um, né, do que me faz hoje ser quem eu sou, ser o profissional que eu sou. Né? Então, assim, só tenho a agradecer esse pessoal aí, né, que naquele momento, às vezes, ele pegava, apertava, né, chegava a exigir muito, né, era muito criterioso, porém, às vezes, naquele momento, a gente acaba não percebendo o que o líder quer com aquilo. Né? Ele não nos fala o objetivo, mas depois que passa, com a maturidade, você entende um motivo do que está por trás daquilo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com esse tipo de liderança, é assim, nenhum líder vai delegar para você alguma coisa que você não tem a capacidade de fazer. Isso é um dos principais papéis do líder, é identificar até onde você pode ir. Né? Ou seja, se ele não confia em você, ele não vai te delegar aquele papel. E às vezes a gente não vê na hora, né? Mas também, mesmo que a gente entenda que seja errado naquele momento, cabe também avaliar o todo e você aprende com o que você julga errado também, né? Então lá na frente você vai tentar fazer diferente, né? Aquele que tenta persistindo, né? Acha, não, isso eu não faço mais porque é errado, tal. Você acaba não evoluindo, né? Você não desenvolve. Uhum. Até pegando o seu gancho, Thiago, uma das experiências que eu tive de vida, acho que aqui a gente também está para contar a história e compartilhar um pouco disso. Né?
Uma das experiências que eu tive de vida foi quando eu ainda estava no Exército, né? Entrei em 98 no Exército, saí em 2001, e eu gostava muito de estar lá, né? Eu fui voluntário e tal, fui para uma unidade especializada em aviação, fiz o primeiro ano, me especializei, não fiquei lá como soldado, e lá, assim, eu tinha minhas atribuições, e havia o meu líder lá, o meu comandante de seção, né, que a gente chamava, hoje é coronel já, gente boníssima. E ele pegou e falou assim, um dia, ele já sabia que eu conhecia a área de TI, eu vivia sempre estudando mesmo lá dentro, e um dia na educação física ele me chamou e falou assim, isso daqui não é lugar para você. Falou assim, você está perdendo tempo aqui. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, não, mas eu gosto disso daqui, né? Eu gosto de estar aqui, de trabalhar. Ele falou assim, não, mas aqui não é lugar para você, você está perdendo tempo, você está descartando o seu talento aqui. E ele falou assim, né, que se eu mandasse um requerimento para poder ficar mais um ano, ele ia negar. E como eu gostava muito daquilo, eu mandei o requerimento e ele negou, né? E naquele tempo eu não entendi. Daí depois de anos, passado anos e tudo mais, hoje na profissão, cara, eu só tenho a agradecer a esse cara que me deu esse empurrão, sabe? Que pegou e falou assim, não, ó, sai daqui e vai procurar teu caminho, que é a melhor coisa para tua vida, né? Tanto que depois de alguns anos eu voltei à unidade, né, lá para pegar uma documentação, fiz questão de agradecer ele pessoalmente pelo empurrão, né, na carreira. É que nem a gente fala, né? O obstáculo às vezes é o caminho certo, né? Porque nem sempre vai ser aquela trajetória linda que a gente imagina. Às vezes tem um obstáculo no meio, a gente desvia a rota e é onde de fato a gente encontra a estrada correta aí pro êxito. Ó, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta coringa aqui, mas essa pergunta eu vou pedir para você segurar de responder só no terceiro bloco, que no terceiro bloco tem umas dicas lá sobre a questão de empresa, né? Eu queria que depois você desse a sua opinião também sobre contratos de body shop, né? Então, que é aqueles famosos body shop que só bota lá o colaborador e em tese, né, estudos já provam que tem um engajamento muito baixo do próprio colaborador e o turnover acaba sendo gigantesco. Então eu queria que depois que você comentasse um pouquinho sobre contratos body shop também lá no terceiro bloco. Se você ficou curioso, aguenta aí que no próximo bloco agora a gente vai de fato trazer um pouquinho do que você que é novo, você que já está no universo Salesforce, o que você deve evitar de fazer. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Se você ainda não faz parte lá do nosso grupo lá no Telegram, acessa o linkzinho aqui embaixo que vai te levar direto para lá. Lá nesse grupo a gente compartilha novidades que a gente está trazendo. Agora tem as novidades da nossa lojinha, tem vagas de emprego, dúvidas, você troca uma ideia com a gente lá. Então faz parte do grupo que está muito bacana lá. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco com o nosso convidado direto de Portugal aqui, Marcelo, e agora ele vai trazer de fato, vai abrir aqui o baú e trazer para vocês o que você deve evitar de fazer em um projeto Salesforce. E aí, Marcelão, para a gente desvendar aqui um pouco esse mistério aqui dos nossos ouvintes, conta um pouco para a gente o que um profissional, aí quais são os erros mais comuns de um profissional novo no universo Salesforce, e também que a gente sabe que tem sempre os vícios, né, de quem já está mais tempo também na comunidade. Bom, agora é hora de fazer amigos, né? Agora é hora da gente ver quem vai fazer mais amigo aí no nosso canal. Mas, pessoal, só para fazer um disclaimer aqui, acho que para todos, a ideia aqui, novamente, é compartilhar experiências. Tudo bem? Então, assim, é um pouco do que nós vimos, acho que até hoje na nossa carreira, e para compartilhar um pouco vocês. Então, eu acredito que, assim, um pouco do que se deve ser, né, também, né, porque a gente está falando os dois lados, o que não se deve ser e também o que deve ser. Mas eu acho que o primeiro... Até eu vou te interromper, Isso. mas é interessante Fala aí, essa analogia, porque
Tem muitas pessoas que aprendem de fato ouvindo outras falando o que você tem que ser. Mas eu acho um ótimo exemplo, eu já aprendi isso e aprendo muitas vezes, vendo as pessoas fazerem errado e aí eu carrego para mim o que eu não tenho que fazer. Então, acho que o episódio de hoje é perfeito para nesse sentido. A pessoa tem os dois tastes, né? Você pode olhar o Exato. exemplo no qual a gente tem vários episódios falando, ó, faça isso, faça aquilo. A gente tem experiência que fez isso e deu certo, mas também é uma ótima experiência você ver o que as pessoas erram e levar como uma crítica construtiva para si mesmo e trabalhar, né? Na verdade, até comento um pouquinho, até algumas reflexões que eu faço no Instagram, falo assim, a gente se orgulha muito da gente mostrar nossa sala de troféus, né? Mas e a sala de cagada que aconteceu, que fica escondida? Então a gente também tem que olhar para ela e mostrar, e acho que o Marcelo vai abrir um pouquinho desse Você universo. quer um exemplo disso é rede social, você só vê coisa boa. Né? Exatamente, cara. É só a galera postando que tá viajando, a galera postando status que tá tudo mil maravilha, né? Ninguém vê o por trás, é igual o filme, né? Você vê toda aquela arte que foi feita, no fundo é um pano verde, o cara segurando o outro lá para fazer o efeito, então é a mesma coisa. Não, mas é a oportunidade de aprender com os erros, né? Assim, é claro que as pessoas vão compartilhar os momentos felizes, e as pessoas só querem lembrar dos momentos felizes também. Então é por isso que a rede social tá cheia de momentos felizes, né? Porque ninguém tá lá para ficar se estressando, né? Já não chega quando levam política, né? Que aí vira aquele inferno na rede social. Mas, assim, as pessoas estão realmente para levar momentos felizes ali, é o que elas querem recordar, né? Ninguém quer recordar da demissão, do esporro que levou do chefe e tal. Mas esse aprendizado, né, que a gente quer trazer aqui hoje, né? Justamente, que você possa evitar passar por algo que alguém já passou, né? E é uma maneira de aprender diferente, né? Claro que vai ter gente que vai entrar no ouvido, vai sair no outro e vai passar por isso na pele, né? Lá, mas quem quiser aproveitar o ensinamento, aí escuta um pouquinho que hoje vai sair coisa boa, dá para tirar bons proveitos. Só aproveitando um gancho, Schmitz, do que vocês disseram antes, fazendo uma analogia com a rede social. Uma vez eu li em algum lugar, ou escutei em algum lugar, não me lembro bem, que faziam a seguinte analogia, né? Que entre uma foto e outra, na rede social, ninguém sabe o que está por trás. Então, assim, a perfeição está muito ali na cara, mas ninguém sabe o que aconteceu entre um momento e outro. É a mesma coisa quando quem é casado aí sabe, né? Assim, todo mundo vê o casal bonitinho nas fotos e tudo mais, mas, como diz um amigo meu, cara, depois que tu fecha a porta de casa, tu não sabe o que acontece lá dentro, né? Então, é só para pegar o gancho aí. Mas, voltando um pouco ao tema, sobre o que nós devemos ser, né? É assim, eu acredito que o primeiro ponto é sempre ser ético, ser honesto e nunca faltar com a verdade. Então, eu acho que assim, esse é o pilar. Se não tivesse pilar, qualquer outra coisa que for construída é assim como a fundação de uma casa. Qualquer coisa que for construída ali não vai ser durável. Né? Então, assim, isso são os fatores mais simples e mais autoexplicativos. Né? Pode parecer muito básico, né? Mas, assim, seja o profissional honesto, ético e que fale a verdade sempre. Seja para o seu cliente, seja para o seu líder, enfim. Eu acho que esse é o primeiro ponto aqui, né, disso daí que eu queria trazer. Traduzindo disso, não tente colocar lá no LinkedIn o que você não é, o que você não tem de experiência e vender isso só para ganhar mais. Essa é a realidade. Nem fique contando mentira, né? Exatamente. Disfarçando ou contando casos, falando para o cliente que é uma coisa, falando para o seu chefe que é uma coisa e está fazendo outra completamente diferente, né? Então, isso é importante, a transparência, né? Isso que vai levar você a ser reconhecido lá na frente. Você pode lembrar, assim, você pode passar por um projeto, pode passar por um cliente, e o teu trabalho, se foi bem feito, se você usou disso, ele vai se perpetuar, entendeu? Assim como se você fizer o oposto, ele também vai te perseguir durante a tua carreira, tu vai ver. E no fim das contas, né, teu passado te condena, né? Teu passado te condena.
Você pode estar mentindo para si mesmo, no fim das contas, né? Se você se vender algo que você não é, se você não for transparente ao mesmo tempo, se você não for ético, porque tem uma questão muito grande de ética por trás, no fim das contas, você pode estar enganando outras pessoas, mas no fim você está enganando a si mesmo. Isso até toca num ponto que a gente vai falar adiante sobre a questão de dumps e certificações, né? Mas essa questão vai muito de encontro àquilo que eu falei no começo, né? Deixar o seu trabalho falar por você, né? É aquele caso de, olha, eu sei o que tu fez na sua customização passada, né? Tu pode passar por aquela empresa, mas teu nominho no campo vai ficar lá, criado por, né? Isso nunca vai estar lá no audit log. Então, tome cuidado, né, com o que é feito aí. Campo CPF 3 vezes, porque tem 3 consultorias diferentes, mas o seu nominho vai estar lá, viu, amigo? A org é ilimitada, né? Então, isso daí é até um ponto que eu vou tocar mais adiante. Bom, um segundo ponto aqui, que eu acho que é crucial, né, para qualquer profissional, é entender o limite das suas habilidades e competências. O porquê que isso é muito importante? Porque é para você saber, primeiro, até onde você pode ir, assim, com o conhecimento que você tem, e também saber o que você precisa adquirir de conhecimento a mais. Então, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas elas se perdem um pouco aí. Elas acabam por não perceber esse limite, não é? Então, assim, não significa que a pessoa, de repente, é inabilidosa ou incompetente, né? Se bem que o sentido da palavra incompetência é aquele que não tem uma competência em específico, né? Não tem todas. Eu digo esse negócio de limite de competência ou saber o limite do seu conhecimento, porque se a gente for fazer uma analogia com a vida, né? Pô, não é porque eu corro todo dia na rua que eu vou ser o Usain Bolt, né, no final das contas, né? Não é porque eu piloto moto no final de semana que eu vou ser um Valentino Rossi. Né? Então, isso é uma coisa muito importante para poder trazer para a vida. E até para entender se o caminho que você está querendo trilhar como profissional está correto. Se você não entende o limite das suas competências, como que você vai saber que você está indo para o seu destino correto? Esse é o segundo ponto importante. Omar, e tem uma analogia bem legal, tem um professor na web, no YouTube, que ensina cursos de tecnologia gratuitos, é o Gustavo Guanabara, do Curso em Vídeo. E outro dia ele fez uma analogia bem legal, que, levando nessa linha de raciocínio, não é porque eu corro todo dia que você usa em Bolt, a mesma coisa no dia a dia. Não é porque, por exemplo, eu assisto o vídeo do Soulforce, assisto o vídeo do canal Salesforce Brasil, eu assisto algum vídeo de técnica de programação, eu vejo alguém mexendo no Salesforce, que eu vou maratonar um fim de semana e eu vou sair sendo um profissional sênior do outro lado, né? Então ele fala, se você assistir e não praticar, se colocar em prática e identificar quais são as suas habilidades e com isso entender os gaps e trabalhar em cima dos gaps, no fim das contas você só vai estar testando o que eu sei, né? A gente pode ser um meio de orientação, um caminho de orientação para os profissionais de maneira geral, mas não é simplesmente eu maratonar um vídeo ou ver uma pessoa fazendo no dia a dia e eu não colocar a risca para tentar identificar aquilo que eu sou bom ou aquilo que eu sou ruim, que de fato vai me fazer melhor, né? Então, eu acho genial. E ele fez um curso de JavaScript pelo Google, patrocinado pelo Google, e a toda a aula ele faz um quiz. E é quiz de 3 perguntas, tipo assim, bem besta. E aí na outra aula, a primeira coisa que ele começa, cara, se você não souber responder nenhuma dessas perguntas é porque você não abstraiu, principalmente porque você não praticou. Volta lá e assiste porque você não está preparada para a próxima, campeão. Então, de um jeito bem amigável, assim, se você for abstrair isso, além do curso para a vida, é totalmente funcional. É a pergunta que eu faço ao pessoal que diz que estudou. Não, estudei para certificação, tá bom. Sabe a diferença entre coach e cota? A pessoa dá engarreta. Então volta lá que você não estudou direito. Pode. Gui, até complementando um pouquinho o que você comentou, a gente teve no dia 24 o Ohana Talks, né? E as pessoas, tinha muita gente nova lá, né? Boa parte, mais que quase a metade do público que a gente teve
Foi muito legal, foi um bate-papo muito bacana, o Ohana Talks. Teremos próximos aí, então fica ligado. Mas trouxeram muito essa questão, né, de, poxa, beleza, eu tiro... eles focam muito na certificação, né? Quem tá novo, às vezes, quer muito, tipo, putz, vou entrar lá no Trailhead, vou maratonar, vou tirar N certificações, só que se você não colocar na prática, ou seja, se você não criar a casca, inclusive foi até o que o Gui trouxe lá no dia do Ohana Talks, você tem que criar a casca, porque se você não cria a casca, você não cria a musculatura, não adianta nada. Você vai. É o cara que vai na academia todo dia, mas o cara não tá criando músculo, né? O cara só tá indo lá, faz o aeróbico dele e continua com a mesma forma e estrutura muscular, né? Um exemplo prático disso, quantas horas um piloto de avião fica no simulador antes de fato ele pilotar o seu primeiro avião? Quanto de prática, quanto de treinamento, quanto de ensinamento ele ganhou ali teórico, técnico, e ainda ali quantos voos ele participou simplesmente só assistindo para de fato ele conseguir dar o seu primeiro voo, né? Então, na vida é a mesma coisa. Com o Salesforce também não é diferente, né? Acho que é totalmente factível você se preparar, você se estudar, você almejar, né? Uma pessoa vive de sonhos também, então pode ser que você tenha o sonho de ter uma certificação, mas isso de fato não vai te trazer para o mercado de trabalho mais rápido. Até pode te trazer mais rápido, mas não quer dizer que isso vai te sustentar como sendo um bom profissional, né? E eu vejo, é um item que nós acabamos tocando no Ohana Talks, Fê, é que de fato nós, como evangelizadores, né? O Marcelo é o entrevistado, ele está aqui evangelizando, todos os nossos participantes que se dispuseram a falar para a comunidade, nós temos que ser evangelizadores e, ao mesmo tempo, ditar o que de fato é o caminho correto e qual é o caminho errado. Principalmente numa tecnologia que existe desde 1999, mas no Brasil, efetivamente, na volumetria de projetos que nós temos, na volumetria de profissionais, que ainda é muito pouco perante a demanda, muitas pessoas só querem surfar a crista da onda. É claro, a gente tem que pegar esses profissionais, essas pessoas que estão dispostas a ajudar a comunidade e colocar para falar, sim, o que está de errado, o que está certo, né? Essa questão da certificação, às vezes, o próprio mercado faz com isso. Por quê? Você coloca um grupo de pessoas dentro da consultoria, a consultoria ela tem que ter um número X para ela ser partner da Salesforce. E aí fica fomentando o cara que acabou de sair de um bootcamp, você tem que passar na certificação, você tem que passar na certificação. Ele sai, vai para um cliente ou vai para um outro lugar, e isso acaba fazendo com que essa pessoa saia, ok, certificação deve ser a minha primeira prioridade. Ou até mesmo tem um curso oficial que você ganha o voucher de certificação. Aí muitas vezes pode acabar colocando na cabeça da pessoa, putz, eu vou fazer o curso, eu já posso fazer a certificação. Mas o quão de fato é válido você fazer uma certificação se você não tem a casca, né? Se você não viveu aquilo na vida, se você não trocou a experiência. A gente tem um exemplo muito grande. Tem o grupo do Salescast, tem o grupo lá administrado pelo Marcelo no Telegram. A gente tem quase 900 pessoas. Conta para mim, quantas pessoas de fato interagem naquele grupo? Você, a Sinara, a Laís... A Isabela? A Isabela, quando não expulsa a Sinara, né, só para deixar isso bem claro. Tá registrado, a gente tem que mandar para ela isso. Não pode deixar isso morrer, mas enfim, são poucas pessoas. Exatamente. Por que eu estou falando isso? É porque o Gui é bom, o Mar é bom, a Sinara é bom, a Isa é boa, e quer mostrar alguma coisa do grupo. Ao contrário, são 900 pessoas e um volume X de pessoas que estão entrando, que estão estudando pelo Trailhead, que elas poderiam perguntar, né? Se eu não tenho a oportunidade ainda de vivenciar aquilo na prática, mas eu tenho a ferramenta na mão, eu tenho uma empresa me dando um ambiente prático, eu tenho a oportunidade de ver conceitualmente, eu tenho a oportunidade de ver tecnicamente, por que não perguntar para as pessoas no grupo como que aquilo funciona na prática, pegar diversos modelos de casos de uso? Por que a Salesforce, de fato, ela investe no sucesso do cliente e, consequentemente, muitas vezes ela abstrai casos de uso? Hoje vai ter uma live que vai contar o caso de uso da Audi. Hoje vai ter uma live que vai contar o caso de uso de cliente, sim. Porque é a mesma ferramenta. Tem uma terminologia Pay as you go. Por exemplo, você paga para usar a mesma ferramenta. Enquanto você está pagando, você está utilizando. É uma assinatura. Só que a mesma ferramenta ela pode ser utilizada de N maneiras.
com uma volumetria X de usuários, uma volumetria ou um público específico para aquele segmento, ou para aquela indústria, ou para aquele negócio. Então, consequentemente, né, tem diferentes casos de aplicações para o mesmo item. Só que, infelizmente, ainda eu vejo muito poucas pessoas perguntando alguma coisa nesse sentido. Até tem um vídeo lá no canal Salesforce Brasil, que o link vai ficar aqui na descrição depois, como começar com Salesforce. E a minha primeira fala é, de fato, conhecendo, amigo, o que é Salesforce, o que é a empresa, quais são os produtos, quais são os nichos de mercado, tudo está público, ninguém inventou, né? E depois você vai descer no nível até chegar de fato na ferramenta, se identificar qual é o tipo de profissional que você quer ser, qual é a ferramenta que melhor encaixa. Opa, vem cá, o que eu posso utilizar melhor da minha experiência passada que vai se encaixar aqui? Por exemplo, eu venho de 10 anos da área de vendas, então faz total sentido que eu utilize a ferramenta de sales e service, porque é uma coisa que eu vivi na realidade. Então, falta um pouco ainda desse trabalho de conscientização, e aí entra muito no que o Mar falou, de tentar se identificar aquilo que eu sou bom e aquilo que eu tenho de melhoria e aquilo que eu tenho que fazer, traçar um roadmap mesmo de qualificação, e aí pode envolver technical skill, pode envolver soft skill, né? Pode envolver conhecimento de mercado, pode envolver conhecimento da indústria, e tem lá 900 pessoas dispostas a ajudar. Você só tem que mandar uma pergunta, porque no ecossistema eu nunca vi ninguém falando não para ninguém. Então, eu sinto muita falta que as pessoas acabam interagindo. A gente fala de Ohana a todo momento, a gente fala de pessoas conectadas. A própria Salesforce vem de uma visão que a plataforma é para conectar compradores e vendedores, né? Mas isso estabelece uma relação de confiança. E da mesma forma, você pode estabelecer uma relação com a comunidade para ela te ajudar a ter uma rampa de conhecimento muito maior. Um pouquinho do Marcelo, um pouquinho do Thiago, um pouquinho do Felipe, um pouquinho do Bruno, um pouquinho do Gui. Cara, a hora que você for olhar para o tanto de conhecimento que você vai ganhar de forma gratuita, isso não tem preço algum, né? E quem dera se o Marcelo, quando começou lá em 2010 para 2011, ou o Thiago em 2009, tivesse uma comunidade desse tamanho, que antigamente era só fórum, só textual ali. E quando alguém respondia, quando alguém tinha capability. Hoje a gente vive no mundo da conexão. E eu sinto muita falta ainda das pessoas se conectando nesse sentido, sabe? Gui, aproveitando o gancho, isso era um ponto que a gente ia falar mais para frente, mas trazendo o assunto, né, para localizar agora. Eu acredito que a base de tudo, quando a gente pensa na questão de formação e de adquirir conhecimento para o Salesforce, é ter calma, né? Eu acredito que assim, é uma coisa que todos devem fazer, é a seguinte: ter calma, construir o conhecimento. E não somente ir ali e querer o conhecimento a todo custo. Não, dá um tempo para você, conheça o fundamento, conheça, sabe, o que é cada coisa. Não fica querendo muito naquela, porque, assim, o que eu mais vejo hoje, tá? E até foi um dos motivos pelos quais eu criei o grupo do Telegram lá do Salesforce Brasil. Uma vez olhando, quando eu entrei no Telegram, só havia grupos de fora de Salesforce. E a maioria desses grupos só falam sobre dump. Ou seja, ninguém aprende nada. A pessoa só pega ali o que alguém leu numa prova, que lembra mais ou menos, e coloca lá, faz um apanhado, fica estudando daquilo, faz uma decoreba e passa na prova. Então, assim, até eu já comentei muito contigo, já conversei muito com o Fernando também, né, que é outra pessoa, assim, fantástica de conversar, e com vários amigos também no mundo Salesforce, que, assim, que tipo de profissional está se formando, né? E eu encaro até como uma missão, como todos nós que somos seniors, de multiplicar isso, né? De ter a oportunidade de multiplicar isso da maneira correta, né? Não só a pessoa pegar e correr atrás de badge, correr atrás de certificação, mas também entender aquele conhecimento que está lá. E assim, né? É um assunto extremamente polêmico, mas eu e você, a gente já conversou muito sobre isso daí, sobre essa pressão hoje das pessoas fazerem certificação. Eu falo isso quando eu estive nas duas últimas empresas, agora na terceira, empresa muito grande, e com clientes grandes e com projetos globais. Eu lembro que eu queria tirar certificação, né? E daí, sabe, os meus gerentes falavam assim: não, Marcelo, certificação não é para você. Você já tem um conhecimento fundamentado. Certificação é para quem está começando. Isso daí para provar que sabe e tudo mais. Então, assim, o mindset, pelo menos, de alguns dos meus líderes eram esses, né? Eles não estavam pensando nem do lado comercial, eles estavam pensando mais da questão
de fomentar conhecimento. É óbvio que tem empresas que, por relação comercial com a Salesforce, precisa ter números mínimos de certificado. E um júnior não vai, obviamente, tirar uma certificação de arquiteto, né, a pessoa que está chegando hoje, até porque você tem uma escalada do conhecimento. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo muito no dia a dia são as pessoas olharem o Trailhead, olharem os badges, olharem a pontuação e acharem que isso vai ser uma métrica para elas conseguirem uma vaga de mercado. Eu já vi várias vezes perguntas, não só nos nossos fóruns, mas em fóruns externos de profissionais perguntando assim, qual o mínimo para conseguir um trabalho em Salesforce? Então, assim, esse mindset que precisa ser um pouco mudado, porque você tem, primeiro, a pressão do profissional para tirar o badge, aí para tirar a pontuação do Trailhead, para conseguir o badge de qualquer jeito, para depois fazer uma certificação de qualquer jeito, e depois ir atrás de dump, tirar 20 certificações, mas o que tu está aplicando daquilo? Sabe, o que está sendo agregado de valor realmente para a comunidade de Salesforce, para aquilo lá? Obviamente, eu trabalhei com várias pessoas certificadas, então eu sempre falo que assim, e até um dos casos, né, que nos levou ao tema de hoje, que assim, existem muitos profissionais que são low profile, que não têm certificação e fazem trabalhos excelentes. E a mesma maneira eu também encontro o oposto. Né? Profissionais super certificados, têm 20 certificações, tem 30 certificações, e quando tu senta com ele, e não estou falando só de Salesforce, tá, Gui? Estou falando assim até de gestão de projeto, né? Certificados PMP, mas voltando para o mundo Salesforce, já tive profissionais ultra certificados, cara, às vezes a gente sentou na mesa para discutir uma solução, a pessoa não conseguia desenvolver, porque todo o conhecimento que ela adquiriu foi um conhecimento na base de dump, né? E que assim, uma coisa é tu pegar o Trailhead, tá ali tudo certinho, cara, tu faz o playground e tudo mais. Agora eu quero ver, quando tu ir na vida real, que não tem dump, e numa org, sei lá, de um país da Argentina, e vai trazer isso para uma org global, que você tem que fazer reuso de um monte de coisa, que você tem que entender os fundamentos que tá ali por trás, que você tem que entender o que cada coisinha faz, tem que aprender tem que analisar o data model, tem que analisar as regras de negócio e tudo mais. Como que esse profissional vai fazer? É muito isso. Né? Então, assim, entender fundamental o seu conhecimento. Não tenha pressa, tenha calma para isso. Porque, assim, a partir do momento que tu tem calma, que tu tem esse conhecimento sedimentado, o resto vem muito mais fácil. A certificação, ela não é o pré-requisito, né? Seria a mesma coisa de um corredor pegar e falar assim, agora eu tenho um troféu para poder correr uma maratona. É o contrário, né? Tu tem que correr a maratona, tu tem que passar por todo o período de treinamento para no final você ter certificação, que é o reconhecimento do seu conhecimento, né, por assim dizer. Mas, mais uma vez, certificação nesse aspecto é o reconhecimento do seu conhecimento, mas não que seja o 100% ou uma pessoa que não tem certificação não saiba o que está falando. O ditado da avó é em prática, né? A pressa é inimiga da perfeição, só para finalizar aqui. Nossa. O Marcelão, já até aproveitando um pouquinho disso daí que você estava comentando, né, até dessa questão de hoje muitos profissionais focarem muito na questão da certificação e às vezes não conseguem ganhar de fato a casca, ou melhor, é o cara que foca no troféu e não treina, né? Você consegue compartilhar ou se você se recorda de alguns casos que foi bem bizarro que você acabou vendo, tanto na parte de configuração quanto na parte de desenvolvimento em projetos Salesforce? Eu consigo compartilhar, na verdade, a pontos assim. Acho que uma coisa básica que eu vi acontecer, né? Um profissional certificado pegou e fez um data loader com dados truncados e dados em branco. Cara, isso é algo que é extremamente básico, né? Você pegar, conferir tua base, né? Pegar, fazer um upload por amostragem primeiro, ver se vai estar tudo certo, ver se não deu erro. Né? Então, assim, eu já vi um profissional pegar e fazer isso em base de produção. A sorte é que eu fazia um exporter a cada 2 dias. E não ferrou muito. Né? Mas dá para imaginar, né? Porque se você erra ali na subida ali, o tempo de você corrigir isso é imensurável, né? Na verdade, que
logo assim que comecei, né, na parte de Salesforce, eu tive a oportunidade de ir lá como eu comecei como usuário, eu virei administrador da org lá na empresa, que eu conheci Salesforce, né, foi antes da ValueNet, né, eu tive a oportunidade de fazer muito teste na sandbox, então eu subia, eu testava, né, carga e tal, fazia muito isso. Eu tive muita chance de meter a mão na massa, porque e tem mais, os casos de uso que o meu antigo chefe, né, ele colocava, ele como conhecia um pouco, você já vai falar, não, seu esforço consegue fazer isso sim, então pesquisa lá. E eu ia, né, achando maneiras, criando alternativas para ter o resultado lá no final. E isso me ajudou muito a aprender, né? Então, uma das coisas que eu sempre tive muito cuidado é na hora da carga de dados, né? E esse processo de ter cuidado, ele faz com que você não faça exatamente essas coisas rápido, né? Eu sempre confiro, vejo se não tem campo truncado, vejo se está no formato correto, né, e tal. E eu lembro que eu estava num projeto e o gerente do projeto falou, pô, carrega aí, vamos dividir. Faz você metade, o outro rapaz faz a metade. Ele, vê aí quanto tempo você vai levar. Eu falei, olha, eu vou levar umas 3 a 4 horas para fazer essa carga. Pô, mas fulano falou que faz em 30 minutos. Olha, dá para ele fazer então. Eu vou levar de 3 a 4 horas, vou estar aqui do teu lado, mas eu peço para você não me interromper, não falar comigo, não, assim, eu juro para você que assim que eu acabar, eu vou te dizer, acabei, tá? Não, mas não me interrompa, porque se eu errar aqui, a gente não sabe os erros que a gente pode pegar depois. Vão ser vários, né? Aí tá, exatamente o que ocorreu. Eu levei mais ou menos 2h30 no fim das contas, ao invés de 3, 4 horas, mas fiz, tranquilo. O outro cara levou lá os 30 minutos dele, foi 40 mais ou menos. E aí depois a gente ficou 3 dias corrigindo o que o cara fez nos 40 minutos. Entendeu? Por quê? Não teve o cuidado de conferir as coisas corretamente. Porque às vezes você vai subir, tem alguma coisa que é case sensitive, um pick list, né? Hoje em dia tem lá a função de dar match, né? Antigamente não tinha, né? Se você tentasse subir com minúsculo ou maiúsculo diferente lá, ele aceitava e depois você não reconhecia em código e tal. Então, assim, a gente ficou quase 3 dias corrigindo a cagada dos 40 minutos. Antes eu tivesse ficado fazendo em 8 horas o dia todo, entendeu? Porque a gente faria uma vez só. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Saber manusear, ler, confirmar que aquilo ali está bem apurado, né? Que foi feita uma higienização dos arquivos e tal, para fazer uma carga correta, né? Que senão, que ele falou, quantos dias depois tu vai consertar isso, ou quando você vai identificar, dependendo da volumetria, né? Você pode detonar um projeto. Tio, até lembro uma frase, né, que eu escutei muito lá no meu MBA, né, que fiz engenharia da qualidade, que o ditado é o seguinte: você nunca tem tempo de fazer o trabalho certo, mas você sempre arruma tempo para fazer ele de novo, né? Porque você vai nas pressas lá, você fala, putz, vou fazer nas pressas porque eu não tenho tempo. Depois você vai ver a cagada que você fez, você vai ter que arrumar muito mais tempo para ter que refazer todo o trabalho. Então, acho que é isso um pouco do que você trouxe aí, bem legal. Nossa, isso é pura verdade, porque se você parar para pensar esse exemplo do Ma e do Ti, qual é o coração do CRM? No fim das contas, a gente está falando que são dados, né? E aí, pegando esse exemplo de um profissional mais sênior, que de fato trouxe uma base toda truncada, eu vejo erros no meu dia a dia constantemente. Por exemplo, inativar valor de pick list versus deletar valor de pick list. É simples, né? Se o Salesforce deixa eu deletar, para que eu vou deixar esse cara aqui? Aí o cara deleta, ele é obrigado a fazer um replacement para um valor novo, né? Ou, de fato, ele pode deixar vazio. Mas, gente, faz sentido você apagar a sua base histórica, porque o valor que você está colocando hoje pode não ser representativo para o passado, né? Você pode estar mudando a base histórica do seu cliente. E se o seu cliente contesta legalmente sobre um dado que você não tem mais na sua produção? E aí?
né? Então, falta um pouco desse discernimento da importância de muitas coisas, mas no final das contas é só um pick list. Mas o que está por trás da lógica, dentro da modelagem de dados, qual é a importância daquele dado em si, o que aquilo representa para o meu negócio? E constantemente eu traduzo, empresas, por favor, busquem uma solução de backup, né? A gente vê aí muitas empresas de fato que ainda não dão importância ou contrataram Salesforce há não muito tempo, mas elas não buscam uma solução efetiva de backup, muitas vezes nem in-house, muitas vezes nem externa, muitas vezes nem via App Exchange. Então, o seu dado é o coração da sua empresa, né? É toda a informação que você vai ter do relacionamento com o seu cliente. Ali você vai tirar todos os tipos de indicadores, você vai tirar tudo aquilo de ação que você tem dentro da sua empresa para você seguir adiante. E se você não cuidar bem disso, meu amigo, seja através tecnicamente de uma pessoa operacionalizando o seu CRM, ou seja, você guardando seus dados para uma eventual necessidade, o negócio não anda. Ô, Guilherme, vou até pegar o gancho nisso que tu falou. Uma vez lá no começo, quando eu era júnior ainda, eu estava aprendendo a dinâmica de backup, né? E aí, quando a gente é júnior e está entendendo isso, você sabe que cometem-se erros, né? Assim, obviamente. Não, mas erros conceituais. Eu não digo nem erro na prática, porque, cara, tu não vai pegar uma seguradora igual a que eu já trabalhei e tudo mais, um banco e tudo mais, e alguém falou o seguinte, vai lá, cuida disso, né, sem uma supervisão. Não. Mas uma vez um gestor de dados, né, que era um engenheiro de dados, ele pegou e falou o seguinte, né, ele falou assim, todo mundo reclama de você pagar storage para armazenar o backup diário, né, disso daí. Assim, todo mundo reclama do custo e tudo mais. Só que a hora que dá qualquer coisa ruim, todo mundo fica desesperado por aquele banco enorme, né, de contentores, de backup que tu criou. Então, assim, são as lições que a gente aprende com o tempo. Uma outra coisa mais importante que o backup, eu sempre falo, a sua solução, de fato, é capaz de restaurar os seus dados num verdadeiro time to market que não para a sua operação, né? Exato. Então, essa é a pergunta. Backup, muita gente se propõe a fazer. E, de fato, o restore funciona? É um ponto totalmente crítico aí dentro da operação. Exato. Será que o disaster recovery, o processo de disaster recovery está funcionando certinho, né? Está tudo testado, tudo aprovado? Esse é um ponto falho hoje que a gente tem em 99% dos clientes Salesforce hoje, né? Isso aí a gente sabe que é um gap gigante. Existem empresas, né, hoje que fazem isso, mas os clientes mesmo não pagam pelo serviço, entendeu? E só lembra, né? Backup é igual seguro, né? Aquele seguro de vida. Você paga, mas não quer ter, né? Não quer usar, né? Não quer. Aquilo ali é uma segurança, né? Que você vai deixar para sua família e tal, né? Você não quer usar realmente o seguro de vida, mas é importante ter, né? A mesma coisa é o backup. Vou dar um exemplo do seguro de vida. Eu voltei o ano passado para casa dos meus pais, né? Porque eu acabei me divorciando. Cheguei aqui, pai, mãe, tem seguro da casa? Falei, não, filho. Fui lá, fiz um seguro em dezembro. O que aconteceu em janeiro? Caiu um raio aqui, queimou mais de 10 mil reais de equipamento eletrônico. Então, é um exemplo claro, né? A gente nunca sabe quando a gente vai usar. E se eu não tivesse? E você, empresa? Se você não tiver o backup do seu dado, se você não tiver feito todo o processo de disaster recovery, né? Então, se você é consultor Salesforce, tem a oportunidade de tangibilizar esse ponto, tangibilize com o seu cliente, converse, mostre a importância, não é pagar a solução por pagar a solução. A solução é só um meio, né? Mas tem coisa muito mais importante por trás do que isso. Ô Gui, e para você ter ideia, assim, até nessa pegadinha do seguro associada ao backup, cara, é a mesma coisa. Uma lição de vida minha foi, uma vez eu fui viajar para os Estados Unidos, era meu último final de semana e era final de semana do Dia das Mães. E meu seguro do carro havia vencido há 2 dias. Eu, esperando a cotação, eu falei, não vou deixar de ver minha mãe por conta do seguro, faço essa viagem, sei lá, 4 vezes por mês. Cara, eu tinha pego o carro, esse carro que eu tava era um carro novo, e tava só seguro, eu falei, não vou deixar de ver minha mãe por isso, no Dia das Mães. Cara, saindo de São Paulo, deu perda total o carro.
um outro carro bateu na lateral do meu carro virou na Dutra, acabou batendo e perdeu o seu carro, né? Aí eu falei assim, legal, né? Nunca mais. Então aprendi a lição de vida, assim, nunca deixe o backup, nunca deixe o seguro, nunca deixe nada para depois. Com certeza. Ô Mar, jogando aqui, já até aproveitando um pouquinho disso daí, falando já dessa questão das empresas, né? Imagine que eu sou um profissional Salesforce e eu entro num projeto ruim. Aí, ruim, eu não vou entrar no mérito, né, do que é ruim. O que pode ser ruim para você pode ser bom para mim. Mas, na verdade, o ruim que a gente está dizendo, que a gente está trazendo, é um pouco na questão do clima, né? Então, o time não trabalha com uma sinergia, o cliente ele tem uma pressão muito forte, é aquele cliente que ele quer o negócio para ontem, só que aí sobe o ontem, que aí é justamente os 40 minutos que o Thiago comentou, aí subiu errado, aí o cara ele não tolera erro também, e também tem a questão da org, né? Então a org já é uma org, vamos dizer, um pouco mais antiga, que não foi se usando boas práticas, então você acabou pegando lá um pouco do legado que não é muito bom. Para você não se queimar, porque em tese você vai dar o seu melhor, que é o que você até comentou lá no comecinho da entrevista, né? Dê o seu melhor, faça o seu melhor, mas como que eu consigo lidar com essa situação? Tem como eu reverter um pouco dessa situação? Primeiro que eu acredito que assim, faça o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o melhor para os outros, né? Assim, tenha consciência de botar a cabeça no travesseiro e falar assim, olha, eu fiz o meu melhor hoje, amanhã vamos esticar um pouquinho mais. Mas numa situação dessa, e óbvio, eu já peguei, outros aqui também já pegaram isso, eu acredito que o primeiro ponto é saber o que está acontecendo, é se localizar, né? Ninguém pega e jogado no meio do nada e chegar e falar assim, agora o que eu vou fazer? Não, pensa, tenta diagnosticar a situação. Né? Eu sempre trago muito a questão da transparência. Quem já trabalhou comigo sabe disso. Então, sou muito transparente tanto com o cliente e tanto com a equipe de consultores ou com a equipe comercial, seja lá o que seja. Eu acredito que esse tipo de trabalho, de diagnóstico, entender o que está acontecendo, ele não é trabalho só do consultor. Então, você pode ter o consultor ali, o administrador, o dev, a equipe de desenvolvimento, o líder técnico, o gerente do projeto e até o comercial. Eu já tive projetos que, assim, durante a implementação, eu cheguei lá, me jogaram no projeto, cheguei lá durante a implementação, fui ver que o cliente estava insatisfeito, ele falou que o escopo que ele estava recebendo não era escopo contratado. Eu falei, não, tudo bem, me fala o que está acontecendo, o que você tem de inconsistência, deixa eu entender. Peguei tudo aquilo, levei para o comercial, conversei com o comercial para ver o que era. Então, assim, isso é trabalho em equipe também, né? Mas o primeiro ponto é, se localize, entenda o que está acontecendo. Na verdade, nunca ninguém vai pegar um consultor júnior e colocar, isso daí até é uma dica para todos os júniors que vão assistir isso. Consultor júnior, ninguém nunca vai te colocar num projeto assim, às vezes vai, mas ninguém nunca vai, né? Vamos pensar dessa maneira. Sem que você tenha um amparo, sem que você tenha um sênior, sem que você tenha um líder, alguém próximo de você. Se um dia você se vê nessa situação, analisa o que está acontecendo e vai conversar com a pessoa mais experiente que está ao seu lado para entender todo o cenário. Não adianta querer vencer sozinho. Né? Não adianta, nesses casos, simplesmente ir lá e querer convencer o cliente. Porque o cliente, eu brinco, eu falo que o cliente é o bicho mais bipolar que existe. Né? O cliente é a criatura bipolar. Ele tá feliz hoje com você, porque daí quando tu vai ver, porque tem um developer lá que está entregando mais do que o escopo contratado. Né? Aí tu vai e fala pro developer parar, cara, vai virar chave na hora, vai virar uma fera, né? Ele vai sair do céu pro inferno, do mel pro álcool, e enfim, por isso que eu falo, o cliente, nesses pontos, ele é bem bipolar, assim, né? Quer saber quem seu cliente é? Pega e corta um escopo adicional do seu projeto, você vai descobrir quem ele é na hora, isso daí, até litigioso. Então, resumindo, faça sempre um trabalho em equipe, né, quando estiver nesse tipo de situação. Não há outra maneira de reverter o cenário sem colaboração dos outros. E até mesmo o cliente, quando ele é um cliente honesto e tudo mais, ele sabe que ele comprou, ele também não vai ficar batendo muito a partir do momento que você der as provas que aquilo que você está entregando foi o que ele contratou. Omar, e tem um cenário, falando de transparência, trabalho em equipe, é muito comum isso acontecer em consultoria, a gente sabe do leque do número de profissionais no nosso mercado,
aqui, principalmente falando de Brasil. E é muito comum, muitas vezes, a consultoria não ter um efetivo suficiente e, às vezes, é necessário apagar o incêndio. E aí entra tudo que a gente já conversou, né? O seu líder não vai te colocar, ou pelo menos não deveria, no papel de líder, num lugar que ele sabe que você não vai aguentar. Mas é muito comum, hoje, ter profissionais mais júniores sendo vendidos para o cliente como pleno e sênior, e muitas vezes como arquiteto. Então chega o gerente na sala para impressionar o cliente, fala: olha o Guilherme aqui, o nosso arquiteto Salesforce. E aí está na hora de você se identificar nesse sentido. O cara está falando que eu sou um arquiteto, o cara da consultoria que vendeu o projeto, o meu cliente vai achar que eu sou um arquiteto, então logo a expectativa, a régua deles já está subindo. Eu sou de fato o que o cara está falando que vai ser, e não precisa ser na frente do cliente, mas se for, é melhor ainda. Se você tiver um grau de abertura com o cliente, chama o seu gerente de lado e fala: cara, por favor, não me venda mais com uma experiência que eu não sou, você sabe como que está a minha progressão de carreira, e depois, se tiver um desalinhamento com o cliente em relação à expectativa, fala: me desculpa, mas esse hoje não é o meu grau. Você não precisa se rebaixar, mas você pode ser transparente para o cliente e falar: olha, eu não sei por que ele disse isso, eu vou tentar entender melhor, mas a expectativa está alinhada nesse sentido aqui, né? Porque senão, cara, é igual o Má falou, o cliente é o ser mais bipolar que existe. E o quanto mais eu estou pagando um pleno e o cara está me falando que eu estou tendo um arquiteto, putz, é supimpa. Mas e a hora que o cara saber que eu sou um júnior de verdade? E ele deve saber, né? Ou às vezes não precisa saber. Depende muito ali de quanto da sua equipe está dentro do projeto, de quem às vezes é mais sênior, faz o front e não deixa transparecer que você tem menos experiência. É tudo questão de se conversar, né? Mas também não deixem as pessoas vender uma imagem de você, porque é muito comum, eu já vivenciei, isso é um cenário hiper chato, da pessoa falar que você é mais do que você não é. E aí tá na hora de vestir o sapatinho da humildade, né? E se reconhecer de fato, porque isso pode ser até prejudicial para o projeto de maneira geral, não só para você profissional, né? Eu acredito que tem um ponto aí importante, Guilherme, que você citou agora, desse tipo de acontecimento. Isso pode ser mais frequente do que se imagina. A gente que é sênior já passou mais por situações dessas. Mas eu acredito que o grande ponto aí é, de repente, numa situação dessa que tu falou, de vender alguém como arquiteto, o cara chegar na sala, chega lá, tem um arquiteto de banco de dados, tem um arquiteto web, tem um arquiteto de aplicação lá, e aí? Né? Assim, como que... Imagina o cara começar a se questionar, imagina se tu pega um arquiteto de SAP na frente, né, ali, e vai começar a perguntar um monte de coisa de SD ou de MM, para a pessoa falar: mas tu não conhece um processo de vendas? Tu não conhece um processo order to cash? Então, assim, eu tô sendo bem, como é que fala? Bem legalzinho aqui, porque as perguntas são bem mais baixas do que isso. Mas é uma situação que fica complicado. O que eu sempre recomendo nisso daí antes de ir para uma reunião, faça um briefing com seus consultores. Então, assim, você que é consultor, cara, faz um briefing com quem você está indo para a sua reunião. Você é um pré-venda? Chega no comercial que está indo contigo, no diretor comercial, no executivo de vendas, e fala assim: olha, o que tu está vendendo aí? Deixa eu entender esse negócio, antes de você chegar lá na frente e falar. Né? Se a pessoa que está levando ali é um executivo de vendas ou, de repente, está indo para uma reunião mais técnica, onde vão estar outros arquitetos, tenta entender o escopo antes de entrar nessa reunião. Tenta ter esse alinhamento antes de entrar na reunião, para evitar problemas e surpresas desagradáveis para todos os lados. Até legal isso daí que você trouxe, né? Porque hoje tem muitas consultorias que visam somente entrar. Putz, eu quero pegar esse contato, quero pegar esse projeto, só que consegue pegar, não dá conta, e aí acaba se queimando, né? Então, assim, hoje grandes instituições, aí eu digo, até mesmo a Sul América, ela não detém, não é somente uma consultoria que presta serviços de Salesforce, tem N consultorias lá. Então, é justamente por conta disso, né? Para a gente deixar o negócio um pouco mais híbrido, porque assim, não adianta você pegar o projeto, não dar conta, e aí você vai pegar um projeto, isso você vai, tenha certeza, mas você não vai pegar mais outro, e esse cara que vendeu, para quem você vendeu, ele vai falar para outras pessoas também e não vai mais pegar o projeto de você. Então, acho que acaba se tornando uma coisa, meio que um ciclo, né? Então, é o marketing viral, né? Que é o famoso
boca a boca que você vai se queimar, né? Exatamente isso. E principalmente hoje, quando eu falo que a equipe de body shop, ela é a equipe do SAMU, né? Geralmente as empresas que fazem body shop para um projeto de andamento é a equipe do SAMU, né? Que chega lá, cara, não tem mais o que fazer, chama o SAMU aí para ver se salva alguma coisa, né? O cara tá sem a perna aqui, você vai ser a bengala dele, né? O cara vai lá, abraça. Exatamente. É bem assim, né? Mas o que eu vejo hoje, as empresas de body shop são como equipes do SAMU. Só aproveitando o teu gancho, e isso até a gente vai falar no outro Salescast, mais para frente aí, mas aproveitando um pouco, vendo um pouco as empresas aqui de fora, tá? O que eu vejo as empresas aqui de fora, muito olhando para profissionais do Brasil e fazendo umas propostas assim que eu olho e falo assim, não, cara, tá de sacanagem, que tu quer trazer um cara do Brasil para cá, para um projeto desse, para ganhar isso. Eu acho assim uma desonestidade enorme. Se aproveitando às vezes das pessoas que não têm conhecimento de como as coisas são aqui fora para fazer isso, né? Então assim, a gente também tem amigos meus que estão no Brasil, querem sair, eu falo assim, olha cara, se for por menos de tanto, não venha, porque tu vai estar vivendo um degrau abaixo do que tu está vivendo no Brasil, né? Só estou dando um exemplo. E isso acontece muito com empresas do tipo Body Shop. É muito comum se vender um sonho, né? Porque você viveu uma cultura diferente, uma experiência diferente em outro país, ter um âmbito diferente profissional, porque por mais que a gente está falando da mesma tecnologia, mesmas metodologias de projeto, querendo ou não, são culturas diferentes, meios diferentes de se lidar, porque todos nós somos seres humanos. E no fim das contas, você pega os grupos aí que o pessoal divulga a vaga, já começa o disclaimer da vaga assim: viva o sonho de trabalhar na Europa. Tá aparecendo propaganda de TechPix. Lembra a TechPix que vendia na TV antes? Com certeza. Vamos falar de coisa boa. Liga já. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Exatamente. Então, você também profissional, né? O que não fazer é não se sujeitar a qualquer coisa. Simplesmente para o fato de morar fora do país, acho que a gente entra a gente vai ter um episódio igual o Mar acabou comentando, né? Mas não se sujeite a qualquer coisa, saiba se nivelar, saiba se identificar como profissional e ver se aquilo faz sentido. Não sabe? Pergunta para o amigo que é mais experiente, né? É claro, o amigo não vai poder tomar a decisão por você, mas se é uma pessoa que você confia, que já tem bagagem, vai poder te dar o melhor da dica. Esses dias mesmo, eu e o Mar, a gente estava conversando sobre vida em Portugal, né? Eu tenho uma ótica, ele vive lá e pode me dar uma ótica muito melhor. Então é igual eu falo, sapato da humildade sempre, mas também não é só porque você quer entrar no mercado, que é a primeira oportunidade, vamos supor que você está fazendo tudo que a gente está falando para você não fazer e o que a gente vive dia a dia falando para você fazer. E aí vem, de repente, uma proposta indecente, né? Mas indecente no sentido pejorativo e não no bom sentido. Cara, realmente, de fato, vale a pena você se sujeitar a isso, ou você muitas vezes ser queimado para aquilo que te mostraram só o que é bonito, mas você não consegue enxergar além daquela camada. Então, acontece demais, e isso devido, né, desejo de um lado e oportunidade do outro, mas nem sempre a oportunidade é vendida da maneira real, né? Exatamente. Ô Gui, isso também leva a um outro ponto que é interessante a gente colocar aqui, que sobre o que se deve ter enquanto profissional Salesforce, que é controlar um pouco a ambição também, né? É assim, não colocar a ambição de determinadas coisas na frente da racionalidade, né? Isso pode ser tanto assim para uma mudança de país, para aceitar uma oportunidade que no primeiro momento ali na euforia tu aceita, mas também pode servir para outras coisas. Pegando um gancho também das pessoas que estão entrando no mercado, quantas pessoas, vocês aí, já não ouviram falar o seguinte: poxa, eu estou começando a estudar Salesforce porque o mercado está aquecido, porque isso está em alta, porque eu vou ganhar muito dinheiro, sabe? Então, assim, cara, o que as pessoas também esquecem um pouquinho nisso é que, assim, quando tu está migrando de trabalho, quando tu está migrando de plataforma e tudo mais, tu pode ter 15 anos de mercado, né? Eu era gerente de projetos quando eu comecei a trabalhar com Salesforce. E, cara, comecei como chão de baixo, né? Ganhando um salário menor, como consultor e tudo mais, e é isso. É assim, eu acho que não colocar essa ambição de achar que isso aconteceu muito com o SAP,
né, com um tempo atrás, que era assim, todo mundo queria ser consultor SAP. Hoje eu vejo que todo mundo quer ser consultor Salesforce, porque alguém ouve que ganha bem, porque alguém ouve que o mercado está aquecido. Né? Então, assim, tomem cuidado com essa ambição, porque essa expectativa pode gerar um pouco de desilusão depois também. Né? Então, você vai investir dinheiro, investe tempo, vai lá, faz seus trailhead, compra seus dump, né? Porque tem gente que vai comprar dump, tá sendo necessário. Vai lá, faz a sua certificação, tem gente que vai pagar do bolso, tem gente que vai pagar da empresa, né? Quem vai pagar da empresa já tá trabalhando, mas assim, tem gente que vai pagar do bolso, e cara, quando tu chegar no mercado, às vezes não é aquela expectativa toda, tu não vai chegar no mercado ganhando 20, 30 mil reais por mês, né? Como eu já vi gente falar que ganha. Então, assim, toma um pouco de cuidado com isso. E tem outra coisa, acho que a grande frustração disso é que aquilo começa a se tornar um negócio pesado. Né? Porque, assim, acaba que... Tudo bem, às vezes a pessoa consegue se recolocar, mas ela vê que, na realidade, aquilo é um pouco diferente do que ela estava esperando, então aquilo começa a ser pesado para o dia a dia. Né? Então, aquele consultor lá que estava todo feliz, fala assim, caramba, mas é só bucha, é só tudo mais. Eu era tão feliz quando eu era gerente de projetos, né? Quando eu trabalhava na área de vendas, ganhando comissão, né? No caso do Guilherme. Né? Mal sabia ele o que aguardava ele no Salesforce. Então, daí a pessoa acaba entrando num ambiente desse, fica desiludida e acaba se desestimulando. Isso acaba virando um círculo vicioso, não virtuoso, né? Então você entrega com menos qualidade, você desestimula, etc. É uma coisa que não é sustentável, né, Maia? E aí muita gente, putz, essa empresa aqui não é muito boa, porque pô, o cara faz eu meter a mão, ser hands-on, né? Então meter a mão na massa. Aí o que a pessoa faz? Troca de consultoria. Trocou de consultoria, o que vai acontecer? Daqui 5 meses, mesma coisa, vai bater novamente. Na verdade, os problemas são os mesmos, né? Você muda de empresa, mas se você saiu de uma consultoria para outra, é a mesma dinâmica, né? Que as empresas, elas são do mesmo setor, são da mesma... Não muda muito. Você pode ter uma cultura, às vezes, um pouco mais leve, né? Um ambiente mais leve, dependendo da empresa. Mas os problemas em projeto, eles são repetitivos, né? Você encontra o cliente querendo muito, né? A empresa, a consultoria também tentando botar um pouco ali o pé no chão do cliente, né? Ou isso de forma, né? Com também a perdurar o trabalho ali, né, e fazer uma parceria de longo prazo, mas também, dependendo da empresa, a empresa sai fazendo tudo sem nem questionar, né? Tem consultoria que o cara pediu lá para... Teve um caso desse que eu já contei, acho que eu contei no HANA Talks e já contei também, mas vou repetir que acho que é válido, que a empresa, né, a consultoria que estava antes lá, construiu uma funcionalidade para alterar propriedade de registro. Cara, assim, desculpa, mas... E eu fui conversar com o cliente, que a gente teve que fazer um refactory do negócio. E o cliente, a gente abandonou uma org velha, que do jeito que estava não tinha, a gente começou do zero em outra. E o cliente falou, não, eu quero essa funcionalidade. Eu falei, eu não vou construir essa funcionalidade para você. Aí falou, não, mas eu paguei na outra para fazer e tudo. Eu falei, não, olha só, vou te mostrar aqui como é que o Salesforce faz isso nativamente, tá? Aí mostrei e falou, não acredito que a gente pagou por isso. A gente pagou para outra empresa fazer isso para a gente. Como é que pode? Eu falei, tá vendo? Assim, profissionais que aprenderam a desenvolver diretamente não conhecem o básico da ferramenta, porque se conhecesse, ou eu até prefiro levar por esse lado, né? Ou a má fé de querer vender algo, né? Vender um serviço para o cliente, né? E com desenvolvimento sairia muito mais caro. Que aí eu já cai na má fé, né? Do negócio, né? Eu já foi mal intencionado para vender um negócio que já está pronto, tá? Então, mas eu prefiro que seja outra opção, que seja desconhecimento realmente da ferramenta, e essa empresa ela tinha muito disso, pessoas que já desenvolviam direto e não tinham conhecimento do que fornecia nativamente, e o cliente pagando por isso, entendeu? Posso te... Desculpa, vai lá. Não, eu tenho um caso de um projeto de voluntariado que eu fiz recentemente, que, primeiro de tudo, é entender negócio, né? Aquele conceito 80-20, vamos entender 80%,
Vamos entender o negócio, de fato, 20% é só a ferramenta. Aí depois que a gente mapeou todo o processo, né? Falei, vamos navegar na ferramenta e ver um pouquinho desse processo, como hoje já está acontecendo na prática. Aí eu falei para a moça, o processo de lead hoje, de conversão de lead de vocês hoje é o padrão do Salesforce? Acabei de pagar uma consultoria para fazer o processo, para restaurar o processo padrão, porque a gente tinha uma Visual Force Page aqui e, cara, estava totalmente complicada, mais de uma trigger por objeto, vários processos, tal. Foi ok. Aí ela me deu acesso a uma org de dev, eu fui ver, né? Ô fulana, essa org tá atualizada? Ela falou, tá atualizada, Gui, criei para você utilizar. Falei, acho que a gente tem um problema aqui. Entrei, o que o cara fez? Antes era uma Visual Force, ele foi lá e construiu uma outra Visual Force, mudou alguma coisa no front-end, mas se você olhasse o código do back-end, era o mesmo copy and paste do código do back-end dela. Eu falei, fulana, vem cá, olha como é o processo de conversão de lead padrão do Salesforce. Essa tela aqui. Nossa, eu nunca vi. Para mim, essa era padrão. Agora a gente pagou caríssimo para fazer. Então, cara, tem muita gente desonesta no mercado, infelizmente. Fora que essa mesma empresa que fez ela criou uma Visual Force para abertura de caso. Você tinha que passar pela Visual Force, aí você escolhia lá umas 5 opções para criar o caso. Falei, não dá, gente. E aí já estava estourando a Visual Force, porque ficava o histórico lá, já não tinha paginação, estava estourando. Falei, minha Nossa Senhora, não, vamos mudar isso tudo. Aí eu botei o processo inteiro nativo. Fizemos algumas customizações porque tinha integração e tal, né? Mas eu simplifiquei o processo. O pessoal, assim, no final das contas, você via os usuários que não estavam usando o Salesforce, que eles tinham a org antiga, né? Não estavam usando porque não funcionava direito o negócio, estava sempre quebrando. E do nada o pessoal, veio uma alta adoção de todo mundo por conta de usar um processo bem mais simples do que eu falo para as pessoas. A gente precisa simplificar o processo, né? Às vezes as pessoas querem manter preciosismo, né? E não agrega realmente valor ao processo. Mas o que eu falo, simplificar não é banalizar, tá? O que é importante, ele tem que fazer parte, você tem que levar realmente. Mas a maioria das vezes é o preciosismo que as pessoas querem levar, não é a utilidade, né? E aí, quando você faz um negócio simples, né? Útil, né, utilizável, as pessoas aderem com mais naturalidade. Ô Schmitz, isso que tu está falando, assim, para o pessoal que está assistindo, vocês estão vendo que a gente tem pouca história, né, para contar, poucos casos aqui, mas o caso mais emblemático que eu vi foi uma empresa que cobrou de um cliente para poder fazer um relatório matricial. Os caras cobraram hora de desenvolvimento para isso. Eles já tinham consultores lá dentro. Caramba. Então, assim, quando eu olhei isso, aquilo me doeu o coração, tá? Assim, para uma pessoa que não gosta disso, doeu o coração, né? Mas, pegando o gancho também na conversa, isso daí também tem muito daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Que é entender o que o cliente quer versus o que o cliente precisa, né? Então, assim, consultores, futuros consultores, quem é júnior, pensem nisso também, levem isso para a vida de vocês. Nem sempre o que o cliente quer é possível fazer, nem sempre aquilo que o cliente quer é o melhor para ele. Então, tentem mostrar isso para eles. Teve o primeiro projeto que eu peguei aqui na Europa, né, que eu vim para cá e trabalhei um tempinho como freelancer aqui, foi para uma empresa francesa e eles queriam colocar o Einstein no chat, né, para eles e tudo mais. Eu falei assim, olha, mas para as necessidades... Exato, mas para necessidade de vocês, isso não é aderente. Não, mas eu quero porque é bonitinho, porque é inteligência artificial e tudo aí. Quando eu peguei, e mesmo assim, eu peguei, parei um dia, fiz uma reunião, quando eu comecei a explicar para eles sobre o treinamento da IA, eles desistiram ali, né? Porque eles achavam que era simplesmente configurar, ia ficar ligadinho e, o bot já ia responder tudo, né? Sem treinar inteligência artificial, sem nada. Assim, inteligência artificial, ligou, tá funcionando.
Então, a partir daquele momento, eles passaram a entender um pouco esse cenário. Então, teve essa questão de não só ser, é o que eu brinco, em vez de ser o customizador, de ser a parte consultor falando, né? E mostrando para o cliente que o caminho nem sempre pode ser aquele que ele deseja. O cliente me perguntou, mas se eu precisava ter dado para usar a inteligência artificial do Einstein. Eu falei, vai usar a inteligência dele com base no quê, gente? Ele é inteligente, mas também não faz milagre, né? Muito bem, Trailblazer. Estão gostando do papo aí? Falei que ia ser bastante história boa aí para compartilhar com vocês aqui. Marcelo já trouxe spoiler já, então vamos ter um episódio aí futuro aí trazendo um pouco sobre a vida em Portugal, como que é o trabalho em Portugal para quem atua em Salesforce. Mas fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai continuar aqui com o Marcelo, ele vai trazer algumas dicas de ouro aqui para você que vai estar começando aí no universo Salesforce ou para que você já faz um bom tempo, o que você pode fazer aí para você melhorar um pouco mais a sua visibilidade também. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito aqui. Marcelão, que dica que você dá para os nossos ouvintes aqui que está começando agora em Salesforce e também para os que já estão já há um tempo já na comunidade aí? Bom, eu acredito que assim, 10 dicas rápidas. De 1 a 7, aprenda inglês. Exercite inglês. Inglês, assim. Nunca é difícil lembrar, tá bom? Porque vai te possibilitar pesquisar melhor, estudar melhor, adquirir conhecimentos. E tem outra, para quem quer uma carreira internacional, mesmo aqui em Portugal, mesmo em outro país, aí, você tem que saber inglês. Isso daí é primordial. No mínimo uma língua a mais, você tem que dominar bem. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acredito que é muito importante, é não tenha preguiça. Assim, vá atrás. Pô, a gente tem fórum, tem grupo no Telegram, tem lá o Salescast no Telegram, tem o Salesforce Brasil no Telegram. A gente está aberto à dúvida, mas assim, chegue lá, chegue com uma bagagem, mostre o seu case, entenda o que você tentou fazer, certo? Não tenha preguiça de tentar, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de correr atrás de conhecimento. Então, eu acredito que de dicas seria isso. Inglês, e não ter preguiça de correr atrás do seu conhecimento para se autodesenvolver. Correr atrás do conhecimento não é só conhecimento, não. É desde saber procurar no Google, porque a gente sabe que tem pessoas que não... Eu vou falar que não conseguem, tá? Mas talvez eu seja. Mas a gente vê muitas perguntas. Gente, podem perguntar, mas tenham o esforço de, pelo menos, digitar no Google, olhar ali os resultados mais relevantes, né? Ler o que está falando dentro da pesquisa, contextualizar se aquilo faz sentido para levar para a comunidade também, né? Esses dias postaram num fórum aí o que eu faço com Salesforce. Aí eu falei, não é possível. Aí não é fazer no sentido de fazer com a plataforma. Provavelmente o cara deram um Salesforce na mão dele e ele está perdido. Mas, ok, fundamente uma pergunta. Gente, o meu caso de uso é o seguinte, aqui na empresa, a empresa contratou o Salesforce, agora me deram a missão de eu customizar a plataforma. E eu nunca vi sobre Salesforce. Podem me ajudar? Qual é o meu ponto inicial de partida? Onde eu acho conteúdo? Né? É uma pergunta, é um caso de uso, tem começo, meio e fim. Aí eu perguntei, mas qual é a sua dúvida? Aí o cara mudou interrogação. Eu falei, não é possível. Aí eu comentei com o Má no privado. Falei, Má, deixa quieto isso daí. Vamos seguir o barco, porque, gente, saibam pesquisar, saibam fundamentar. Esses dias eu estava falando para o meu enteado. Eu falei, a vida, de fato, é uma história. Então, se você não souber contar histórias bem contadas para as pessoas, e contar história não é inventar, é fundamentar, se embasar muito bem, você não vai ter sucesso. E sucesso não é só profissional, não. É como pessoa, né? Como que o Má ia aceitar ser entrevistado se eu não soubesse chegar ali e falar, Má, cara, é o seguinte, vamos falar disso assado.
né? Como que eu chego para uma pessoa lá na Salesforce e vendo, olha, a gente faz um trabalho social para ajudar a comunidade, você é fenomenal nesse assunto, topa participar com o episódio? Tenho certeza que vai agregar. E se eu não soubesse vender o contexto do negócio? E vender não é simplesmente venda, não é encantar, é mostrar valor naquilo que você está falando. Isso pode ser simplesmente uma pergunta. Então, a vontade que a gente fala não é simplesmente ter vontade de alcançar um objetivo. Todo mundo sonha. Mas, de fato, você tangibilizar aquilo, colocar no papel, é como se fosse subir um degrau. Ninguém começa no último degrau e já vai dando a passada para o outro. Se você fazer isso, você vai se quebrar. Então, pessoal, vontade até de superar os seus gaps. Se você não sabe buscar no Google, vai entender como que o Google funciona. Não é aquela frase linguiçona que você vai colar lá. Trabalha com palavras-chave. Então, muitas vezes você digitando Salesforce, eu quero saber processo de aprovação. Salesforce Approval Process. Cara, vai te trazer tudo de Approval Process. Agora, se você colocar lá, eu quero saber como funciona o Approval Process no Salesforce. Cara, olha quantos termos. Então, é coisa básica que a gente vê leque. E hoje, numa era totalmente conectada, infelizmente, muitas vezes geram algumas intolerâncias, né? E, infelizmente, o nosso tempo hoje ele é escasso, de fato. Quanto vale o tempo de cada um? A gente está na comunidade doando o nosso tempo. Esse tempo, de fato, é para ajudar. E a gente ajuda com todo prazer. Todo mundo está lá para aprender. Eu aprendo demais com os outros Trailblazers. Mas a gente também tem que saber valorar o tempo das outras pessoas e fazer a nossa lição de casa primeiro para depois externalizar isso daí. Posso, Gui, para complementar isso daí que tu falou, acho que assim, ó, ser proativo é fundamental. E assim, em todas as áreas, né? Uma das competências que as pessoas têm que exercitar hoje em dia é saber aprender, né? Imagina só aqui, cara, temos 4 profissionais aqui. Imagina tudo isso que a gente está parando aqui de tempo, né? Tudo que a gente está se doando aqui de tempo para poder dar esse direcionamento. Quanto que não vale a hora de cada um? O tempo de descanso que a gente poderia estar descansando e a gente está aqui, assim, de peito aberto, de cara aberta, compartilhando as experiências e para tornar a comunidade melhor, para ajudar cada um que está aqui ouvindo, né, isso daí. Então, assim, sejam proativos, né? Vai lá, digita no Google Salesforce mais tema e sempre vai vir alguma coisa. Ninguém, assim, as pessoas não se negam a ensinar, mas, pô, vem com uma coisa mais concreta, para todo mundo poder se ajudar. E aproveitando uma outra coisa também, que é importante só nesse tema de aprender, uma outra dica para todos também é, olhem um pouco para fora do que é o Salesforce. Você só com um martelo, você não vai conseguir construir uma casa, né? Com o Salesforce é a mesma coisa. O Guilherme está aqui e não me deixa mentir quanto a isso, né? É só ver quantas pessoas chegam no grupo, às vezes, perguntando às vezes, falam assim, olha, tu sabe o processo de negócio que está por trás disso? Então, assim, não olhe só Salesforce. Salesforce é uma ferramenta. Tu tem que saber Salesforce e mais algumas coisas em volta. Ô Gui, isso daí até daria um outro podcast, eu sou voluntário, tá? Com certeza. Com certeza. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não sabem, né, Má? Por que tá fazendo aquilo? Exato. É igual você citou do exemplo do seu cliente lá querendo chatbot. Muitas vezes eles não sabem nem o que é e para que é, de fato. E qual o processo que está por trás? Eu só quero entrar no chat e ter lá uma inteligência artificial me respondendo, mas no fim das contas, o que vai melhorar no seu processo de negócio? A ferramenta é só o meio, mais para o fim até eu falo, né? Mas tem toda uma historinha por trás aí que vai trazer valor para você. E se você não conectar as duas pecinhas, cara, não vai dar certo. Má, já falando um pouquinho dessa questão até das empresas, acho que esse tema é muito interessante, né? E aí fica até um convite aí já para um próximo episódio aí, porque fazemos o que fazemos, né? Então acho que já fica até um convite aí, com certeza vai ser muito bem-vindo. Mas falando um pouquinho dessa parte dos profissionais aí, para quem está começando agora, que tipo de empresa um bom profissional de Salesforce ele deve evitar, ou melhor, ele deve priorizar, né, para ele trabalhar mesmo. Porque se a gente falar o que ele deve evitar, a gente só vai falar os podres, né? Acho que a gente tem que colocar na balança isso. Exatamente. Eu acredito que o tipo de empresa que você deve priorizar sempre é o tipo de empresa que está alinhada
com o teu objetivo pessoal. Então, assim, escolha a empresa que está alinhada com o seu valor. Porque o que acontece? O dinheiro, a gente sempre fala, né? Dinheiro não é tudo, mas quando a gente é mais novo, a gente não entende isso. Conforme tu vai ficando velho, né, ou mais velho, aqui eu não sei quantos anos a galera tem, é melhor deixar essa informação reservada, mas você vai aprendendo que não é tudo. Então, assim, você começa a pesar outras coisas no teu ambiente de trabalho. Uma experiência pessoal. Uma vez eu fui convidado para trabalhar numa empresa de tabaco, que ia pagar muito bem, mas assim, eu não tenho meus valores alinhados com esse tipo de indústria. Então, por conta disso, eu preferi negar. Isso é só um exemplo básico, mas assim, procurem empresas com as quais você se identifique. Procurem empresas que, de repente, trabalhem nas causas que você se identifique, que tenha clientes do ramo que você se identifique, que tenha uma cultura parecida com o que você espera daquela empresa. Né? Então, o primeiro ponto sempre é o momento que tu tá ali fazendo a entrevista, que tu tá cara a cara com o entrevistador, é o momento de transparência, de perguntar tudo. De perguntar tudo o que você imaginar, esse é o momento. Né? Então, assim, procurem empresas que se identifiquem com vocês. Esse é o primeiro ponto. Né? Respondendo a tua pergunta diretamente, com qual tipo de empresa seria melhor a gente lidar. E agora, indo para o outro espectro, quais os tipos de empresa nós teríamos que ter cuidado? São empresas que vêm com propostas muito mirabolantes, né? São empresas que você vê, ou é algo muito real, porque não tem almoço grátis. Né? Então, assim, se alguém chegar com uma proposta dessa para você, primeiro ponto, desconfia. Tá? Sim, olha ao seu redor. É aquela coisa que eu falei assim, entenda até onde vai seu domínio de conhecimento. Uma coisa que eu sempre faço assim, por que eu? Né? Eu sempre pergunto isso, quando alguém chega com uma proposta assim, mirabolante para cá, e geralmente aparece e fala assim, ó, por que eu? Tem tantos profissionais assim, no mesmo calibre que eu no mercado, com o mesmo nível de experiência, por que vocês estão vindo atrás de mim? Então, eu procuro entender isso. Tá? Isso para fugir de cilada. Tenta perguntar naquela empresa assim, qual que é a tua expectativa dentro dela. Não estou nem falando assim, se perguntar que tem plano de carreira, muita empresa fala que tem, mas na prática não tem. Assim, procura entender o objetivo daquela empresa, para onde ela está indo, o histórico dela. Entra em sites como o Glassdoor, por exemplo, que dá muita informação sobre como que aquela empresa está, a questão de salário, opiniões dela. Eu acredito que esse é um passo muito bom aí para fugir de ciladas aí e também para cair dentro de empresas excelentes no mercado. Uma vez eu ouvi uma entrevista ou uma reportagem, não me recordo 100%, mas eu guardei o Cortella, eu gosto muito do Cortella, né? É aquele tipo paizão, né? Que você quer ouvir os conselhos, né? Mas ele falando, eu acho que foi no Jô Soares, ele falando sobre a questão de ética, moral e tudo mais, né? E sobre o certo e errado ali, né? E ele colocou um ponto que é um bom balizador para você saber se aquilo tem realmente a ver com você, se você se sente confortável em fazer ou não, se é ético ou não, que é pensar sempre no... Eu posso contar para minha mãe isso? Porque se você pensar que o que você está fazendo você não pode contar para sua mãe, é porque não é ético, entendeu? Porque para a mãe você não quer mentir, para a mãe você não quer desapontar, né? Então é uma coisa bem interessante, né? Você pensar assim, poxa, se a minha Adorei. a ação que eu estou executando no projeto, que eu estou executando com um colega de trabalho, que eu estou executando com um cliente, ela é digna, né? Ela é uma ação verdadeira, uma ação com caráter, eu vou contar para minha mãe sem problema nenhum como é que foi meu dia e tal, né? E se ela não for, provavelmente eu vou distorcer, eu vou mentir. Então é um bom balizador aí para você saber se você está fazendo correto ou não. Ô, Schmitz, eu vou complementar um pouquinho isso daí, que assim, tem uma coisa que eu aprendi muito em segurança de informação e na parte de fraude, né? Que as pessoas falam o seguinte, que quando tu não puder explicar algo que tu fez, né, que tu potencialmente pegou o crédito daquilo, ou porque tu não sabe, ou porque aquilo não é teu, ou porque aquilo é ilícito. Né? Então, vai um pouquinho nessa base aí que você estava falando. Né? E às vezes tem gente que nem sabe, né? Que tem gente que tem a questão da imoralidade e tal. É tão do dia a dia, né? Que
ela faz sem achar que aquilo ali é errado, né? Você vai ver no lance da política, é muito na cabeça deles, eles não estão fazendo nada de errado, eles estão cometendo diversas imoralidades. Às vezes nem crime né? Porque a lei permite, mas não é moral. Às vezes, Tia, até complementando um pouco disso daí, às vezes o ambiente influencia demais, né? Se você tá ali, se você entra numa empresa onde as pessoas têm aquela forma de trabalhar, né? Você acaba, às vezes, se você não tem uma ética muito forte, se você não tem uma cabeça, um bloqueio, com certeza você vai acabar se deixando levar uma hora ou outra e vai começar também a praticar as mesmas coisas, né? Então o ambiente também influencia demais. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Marcelão, se você estivesse começando hoje, né? Então imagine que a gente está no ano de 2010 aqui, seu primeiro projeto Salesforce. Como que você se organizaria? Que dica que você deixaria aí para a galera? Nossa, isso é... Ué, isso daí é uma pergunta... Isso daí é golpe baixo, pô. Porque é muito complicado hoje pensar como eu começaria hoje com uma cabeça de 10 anos depois, né? Assim, tendo conhecimento aplicado. Mas se eu fosse começar de Salesforce do zero, imagina assim, ouvir a palavrinha Salesforce. Primeiro eu iria entender o que tem por trás daquilo. Não estou nem falando de entrar na parte técnica. Então, assim, poxa, Salesforce, o que é, quem faz, para que serve, onde vive, como é vendido, quem usa esse negócio. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei um pouco anteriormente, é buscar o conhecimento de uma maneira estruturada. Que aí sim, buscar os meios corretos, né, no Trailhead, tentar me identificar como eu posso me encaixar naquele ecossistema e o que aquilo vai trazer de valor agregado ou para a minha empresa ou para mim, antes de decidir efetivamente falar o seguinte, quero ser um desenvolvedor ou quero ser alguma coisa aqui. Então, acho que compreender o todo, antes de tomar qualquer decisão, é essencial. Seria por aí o meu início. Hein, Marcelo, sabe que assim, eu já tive um treinamento lá na Udemy de Salesforce básico, né? Assim, era pré-admin, tá? Então, para quem vai estudar Salesforce admin, antes era para ver esse treinamento. Esse treinamento já saiu do ar porque desatualizou, né? A gente não tem aquele tempo todo para ficar só fazendo vídeo. Mas eu passava por todo o conceito de CRM. Então, que muita gente já chega estudando, mas não sabe exatamente o que é cada coisa do CRM, o front, o usuário ali, o que é cada coisa. E aí o cara já quer meter a mão, quer criar campo, quer criar objeto, quer criar... Não, cara, isso aí você vai fazer quando você estiver fazendo lá o admin mais no detalhe, você vai fazer, mas você já vai fazer com consciência do que é cada coisa, entendeu? Do que é, para que serve o objeto conta, para que serve o objeto produto, catálogo, tudo mais, mas assim, conceitualmente primeiro, entendeu? Então, o pessoal gostou muito, mas assim, não tive como ficar mantendo, ele estava já desatualizado, eu falei, então tirei do ar, né? Mas era a parte conceitual que as pessoas vão para os treinamentos hoje de admin, de app builder, de tudo mais, e não tem, e não procuram, né? Assim, no geral, essa parte e faz maior diferença depois lá na frente. Só vou deixar um exercício para a galera aí em casa. Entendam o que é CRM, ferramenta, e o que é prática de CRM. Coloca aí no Google, prática CRM, ferramenta de CRM. Depois comentem aqui embaixo no vídeo e falem as respostas, e a gente vai interagindo muito mais aí. Vocês vão ver que tem muita diferença. Ô Gui, lembrando para todos que estão assistindo, né, para quem ainda não entrou nesse mundo, não está muito inteirado dos processos, que CRM não é aquilo que tu liga lá não e as pessoas vão perguntar do seu cadastro, tá? Em algumas operadoras de telefonia e tudo mais, porque hoje ainda existe, né? Mas eu não culpo as pessoas, mas existe a ideia equivocada que CRM é aquilo, não é? É assim, tu ligar e ser atendido, acho que CRM é o pós-venda ou é o setor de reclamação. Isso vai um pouco de encontro do que eu havia falado um pouco antes. Entenda o seu mundo além do Salesforce.
não é? Então, assim, entenda o que permeia esse mundo, entenda os processos, entenda o que é a prática de CRM, entenda o conceito, né? Porque Salesforce hoje ele pode ser usado até como ERP, se a gente for pensar. Não é para isso, mas ele pode ser usado tanto para isso quanto para qualquer outra coisa, até para controle de logística, né? Tem soluções on top Salesforce na App Exchange que fazem um ERP dentro do Salesforce hoje, né? E CRM também não é Conselho Regional de Medicina, não, viu, gente? Eu ia até falar isso daí, Gui, mas eu falei, putz, eu não vou falar. Aí você... Ai, ai. Ô, Marcelão, falando um pouquinho aqui de atitudes, né? Então, podcasts, pesquisas, eventos, livros, o que você ultimamente anda lendo, estudando, para compartilhar aí com os nossos ouvintes? Bom, hoje o que eu estou lendo, o que eu mais estou estudando é um pouco do mercado onde minha empresa está inserida, né? Porque para mim acaba sendo um mercado novo, né? Então, assim, que é mercado de luxo. Então, basicamente, eu trabalho com mercado de luxo. Do ponto de vista de Salesforce, o que eu faço muito é acompanhar a evolução da ferramenta, né? Então, hoje, como o ramo da minha empresa é mercado de luxo, mas a empresa em si é uma empresa de inteligência artificial e data science, como core dela, né? Como engine da empresa, é isso daí. Então, eu fico vendo as capacidades de Salesforce muito voltadas a isso, né? Temos soluções proprietárias, mas também temos o Salesforce lá como um braço da empresa. Então, isso é o que eu tenho focado hoje. Bem legal. Bom, Marcelão, a gente tem a agradecer demais aqui você pela sua participação, trazer bastante conteúdo aqui para a gente. Nos vemos logo mais, né? Vamos já deixamos o spoiler aqui para os nossos ouvintes. O Marcelo vai trazer um pouquinho de como que é o trabalho na Europa, exclusivamente, né, em Portugal, que é onde ele vive hoje também. E aí como que é o trabalho de profissionais de Salesforce, né? Então vai ser bem legal aí. A gente agradece demais a sua participação. Para quem quiser falar com você, tem uma dúvida, quer fazer algum comentário, como que faz para mim encontrar você aí nas redes? Não é no Google, que nem o Chris fala, mas como que faz para a gente encontrar você aí nas redes? Bom, o pessoal tem dois canais assim básicos aí, né? Então, um é o canal do Salesforce Brasil no Telegram, que aí vocês todos participam lá, e é um canal que foi criado para trocar experiências mesmo para a comunidade brasileira. E outro lugar é o LinkedIn. Marcelo Santos, só procurar lá que vocês vão encontrar de maneira mais fácil. Bem legal, Marcelão. Adiciona a gente lá também no LinkedIn. O meu é super fácil, né? Felipe Moreno, se você colocar Felipe Moreno Salescast, também você vai me encontrar. E no Instagram, felipemoreno.br, também você me encontra fácil. Tiago, como que faz para encontrar você? Facinho, lá no LinkedIn, Thiago com H, Schmitz, SCHMITZ. Desde criancinha escrevendo, sem errar. Tem erro, né? Gui, como que acha você? Meu não é desde criancinha, mas vamos lá. Guilherme Monteiro, _Salesforce em qualquer rede social, ou canal Salesforce Brasil, ou lá nos grupos do Telegram também, no nosso grupo, no grupo lá do MAC eu também sou bem ativo, a gente está sempre trocando experiências por lá, vai conseguir falar com a gente. Bem legal. Não esquece de adicionar lá no LinkedIn também nossos parceiros, como sempre, dando todo o apoio aqui pra gente estar entregando esse conteúdo para você. Bruno Passos, Brunão, Tayan Guerra, Thay, Laís Torres, Alalá. E no Instagram também você pode adicionar a Rafa Monteiro, que é a que faz toda a edição aqui para vocês. No Instagram ela tá como Rafa CL Monteiro, vai ser fácil também dar um alô lá para ela lá. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks nas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @salescast e @canal Salesforce Brasil. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar capaz de entregar resultados com grande agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias também, é claro. Conheça a InnoLevels. Marcelão, muito obrigado aí pela presença, a gente agradece demais mesmo. E o episódio de Portugal também vai ser épico aqui, vamos trazer bastante coisa para a galera aqui, vai ser muito bom. Senhores, obrigado aí, foi muito bom, nem vi o horário passar,
né? E, pô, espero que tenham gostado aí. Vamos ver se a gente se encontra para fazer um churrasco e mais podcasts aí. Com Excelente, certeza. foi excelente, Marcelo. Muito Com bom certeza. revê-lo Excelente, muito também. obrigado, Mar. Valeu, Mar. Para você que está escutando a gente aí pelo Spotify, clica no botãozinho seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. E para você que está escutando pelo iTunes, deixa 5 estrelinhas e comenta. Além de você ajudar muito a gente vai ficar muito feliz em ler todos os comentários. Espero vocês até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.